Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Amigo. Mais um não, né, Lu? Um episódio especial, meus amigos. Esse será memorável, Este certeza. será memorável. É o 58º episódio. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Content Club, né? E caso você não me conheça, é o seguinte, meu nome é Marcos Braga, você pode me chamar de Marquinhos também, tá? E eu tenho o papel de toda semana estar aqui, junto com o meu amigo Luciano Taviani, Boa, Marcão. para contarmos histórias, né, Lu? Contarmos histórias dos nossos amigos que a gente tanto admira no mercado publicitário, para que a gente tenha um papo aqui, de fato, um papo de amigo, e possa dividir com você a história de vida e de profissão de cada um deles. Né, Lu? Conversar é muito bom, né, Marquinhos? Conversar com pessoas que a gente é fã é melhor ainda. Então, cada semana aqui é uma escola. Cada semana é muito aprendizado, muita história bacana. E mais uma vez a gente fala aqui que o que a gente conta nessa mesa aqui, o LinkedIn nunca vai te contar. Então, é legal conhecer um pouco mais das histórias, né? E aproveitando o gancho aqui, fala de onde você está assistindo, que país que você está, que cidade que você está. Com certeza absoluta, muita gente que vai assistir esse episódio já trabalhou em algum momento da vida ou já tem alguma gratidão por essas duas figuras. Aliás, Marquinhos, você trouxe a maçã, porque hoje professores na mesa, né? Pois é, os nossos mestres estão aqui. Exatamente. E Há muito tempo queríamos aqui, né? Pois é, pois é. E o seguinte, você que eventualmente chegou aqui pela primeira vez, faz o seguinte, fica por aqui direto, se inscreve no nosso canal, curte aí nossos vídeos, deixa a gente favoritado, segue a gente na rede social. Ativa o sininho. Ative o sininho, né? Se vê o Luciano por aí, segue o Luciano também. Com certeza, vamos tomar um café. Vamos tomar um café, né? Então, tomar um café com Delém. Café com Delém. Café com Delém. Se você é do mercado não tomou um café com Delém ainda, meu amigo, tem algum problema aí, meu. Vai lá, porque você precisa sair na foto do Delém lá, né? Muito bom. O Delém, nosso grande amigo, que hoje... Será que o Delém tá assistindo esse episódio? Não, o Delém, se bobear, vai aparecer aqui daqui a pouco. Certeza. Que ele é fã dessa galera que tá aqui hoje. Pois é, meu. Pois é. Lu, seguinte... Bora. Já não aguento mais. Eu preciso apresentar o nosso convidado. Vambora, não vamos perder tempo, A gente geralmente recebe com palmas. E hoje, então, hein? Nossa, eu vou receber de pé fazendo ola. Então vamos fazer a nossa ola aqui, Lu. Palmas para Marcelo Gomes. Grande Marcelo. Que honra, hein? Que honra, Marcelo. Imagina, é um prazer enorme estar aqui. O Marquinhos já tinha convidado, mas depois que eu vi no episódio do Pedro e da Estela, que você pediu para a Estela pedir para eu vir aqui, o que a Estela pede é uma ordem, então aqui estou, Marquinhos. Grande. Obrigado, Estelinha. Estelinha, estamos te devendo essa, hein, Estelinha? Esse café é com nós. Exatamente. Marcelo, que honra, cara. Que honra estar te recebendo aqui. Né? Você sabe do carinho que a gente tem por você, né? Pela sua família, por tudo que vocês constroem. E é uma honra enorme poder te receber num movimento muito diferente, né, Marcelo? Da gente poder, de fato, bater um papo mais leve, um papo com o tempo, né? Pra gente falar sobre a sua história, né? A história do Marcelo. Né? E Marcelo, poxa, a gente gosta muito de você, a gente te admira, a gente é seu fã, mas não tem moleza aqui, Marcelo. A regra de todos serve para o Marcelo também. Então você não podia ficar de fora, né? É o primeiro grande desafio, aliás. O primeiro grande desafio é o seguinte, Marcelo. Imagina o Marcelo, meu amigo. Mas ele não deve conhecer muita gente no mercado. Mas, quantas pessoas será que o Marcelo conhece nesse mercado? Será que conhece? E aí, Marcelo, para você, foi a missão que a gente dá para todos os nossos amigos, né? Cara, você vem, mas você vai ter que escolher uma única pessoa para estar aqui ao seu lado, para que vocês juntos contem suas histórias. Como foi fazer essa escolha? Não é uma escolha fácil, mas foi fácil por causa da pessoa que eu trouxe aqui comigo, entendeu? Foi o primeiro nome que veio na cabeça, graças a Deus ela aceitou estar aqui comigo, porque é um cara que eu admiro demais, aprendi a respeitar muito. Graças a Deus, cultivei uma amizade com ele, com a família, e estamos unidos desde sempre aí. Então é um prazer enorme, foi fácil. Não foi quem, Marcelão? difícil, quem? né? Já vamos anunciar. The one and only. Quem? The one and only. Ornispir Marcondes. Cara, que honra. Obrigado, gente. Isso aqui, gente, quanto que vale isso aqui? Esse convite não tem preço, gente. Esse convite não tem preço. É uma honra, bom, prazer. Marquinhos e Lu aqui, tá com vocês nesse Papo de Amigo, essa iniciativa do Amigos do Mercado. Eu acho Amigos do Mercado uma iniciativa muito linda.
que eu conheço desde sempre, mas estar aqui do lado desse brother aqui é muito bom, é uma honra mesmo. Muito legal ele ter me escolhido. Pô, imagina, uma escolha única, hein? Pois é, não, muito... muito... Marcelo pode escolher uma pessoa só. Pois é o que vocês disseram. Imagina o tanto de gente no mercado que esse cara conhece. Sensacional, cara. Mas é covardia, porque a gente se conhece há muitos anos, né? Desde sempre, então... E ele já te apresentou como Ornipir. Vamos lá. Ornispir. Ornispir. Então, explicando aqui pro público, Ornispir, que é o meu nome, acho que a maior parte de vocês não sabem, grandes revelações, já logo no início. Bomba. Meu nome é Ornispir. Então, Ornispir é a junção de dois radicais gregos, ornis e pir. Ornis, pássaro, pir, fogo. Ornispir, pretensamente em grego, pássaro de fogo. Então essa foi a intenção do meu avô, que juntou esses dois radicais gregos para criar o nome pássaro de fogo. Ele passou para o meu pai, e o meu pai tinha muito orgulho desse nome, e eu herdei esse nome dessa junção do Ornispir. O pir, ele veio... Essa é também uma história curiosa. Tem um jornalista chamado Nirlando Beirão. Sim. O Nirlando, ele era, na época, editor da Isto É, da revista Isto É, ainda na época do Mino Carta. E eu fui levar para ele, por iniciativa minha, uma matéria para Isto É. E aí eu mandei a matéria e ele publicou a matéria, e eu estava na faculdade ainda. E ele publicou a matéria com... Ele achava o meu nome muito complicado, porque e ele botou lá o codinome de Pir. Na verdade, o meu pai também era chamado de Pir na família. E aí ele me pediu uma referência e ele acabou... A primeira vez que saiu coisa... Foi tá vendo? Você falou que a gente descobre coisas aqui que a gente nunca ouviu, tá aí uma história que eu nunca tinha escutado. E veio o tal do Pir Marcondes, foi o Nirlando Beirão que carimbou. E aí ficou. Então, quando entrou na mensagem, já era Pir Marcondes. Já era Pir Marcondes, muito por conta disso. Todo mundo te conhece como Pir. Todo mundo. Só que é outra revelação. Maravilhoso. O meu pai era o Pir. Eu era o Pirzinho, certo? Pois é, e este será talvez o único podcast que vai explorar a história do Pirzinho. Isso aí. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Que é o que a gente veio fazer aqui, né, Lu? E bora lá, Marcão. Mas antes de começar as perguntas... Pois é, esse aqui é um podcast publicitário. Né? Então a gente tem que agradecer os nossos convidados, agradecer vocês que estão na audiência, mas agradecer os nossos parceiros também. Afinal de contas, né? Pô. Casa de Ferreira, espero que tem que ser de ferro, né? Aliás, Lu, seguinte, você sabe que hoje a gente vai ter até um apoiador que é muito nosso, amigo de todos nós aqui, inclusive, que pela primeira vez está aqui no Papo de Amigo. Eu já soube aqui na prévia, fiquei muito feliz. E faltava, hein? Faltava. Tá com a gente em tudo, só não estava aqui no podcast. Já esteve no podcast, mas ainda não estava apoiando. Faltava. Né? O Anderson, você tá com um vídeo aí do nosso mais novo apoiador aqui do Papo? Então, já roda o vídeo que eu quero falar sobre os nossos amigos enquanto o vídeo roda. Os nossos apoiadores são a Anel. Nossos grandes amigos. Aliás, um grande abraço aí pro Léo Chebli, pro Gustavo, pro Belém. Casa de grandes irmãos. Né, pra Babi. Putz, vamos falar o nome pra Rafa, pra todo mundo lá da Anel. Referência no setor de OH, de DOH, né, nos aeroportos, nos parques, né, nos estádios também. Inovando em tecnologia demais. Sim. Referência. Digital Sign. Seguinte, a Anel é patrocinadora master oficial do Amigos do Mercado, tá? Nos nossos principais projetos, né? A gente brinca que não estava aqui ainda, agora já está, praticamente carimbou o último. O que faltava tá aqui, tá sempre com a gente aí nos eventos. E são players que apoiam não só a gente, mas o setor como um todo, né? Todas essas discussões relacionadas ao universo da publicidade, a Anel tá sempre ali muito presente, muito antenada no futuro. E, Nel, muitíssimo obrigado aí, a galera tá vendo aí no vídeo um pouco do trabalho de vocês aí. Então, isso aqui tem um oferecimento aí da Nel. Um grande abraço, Nel. Nel. Valeu, Léo. Obrigado, hein? Timaço, obrigado, meu amigo. Timaço.
né? Abraço, Léo. Olá, Cris, muito bom, Giba, muito bom. Gustavo, Belém, Não, Casa de Grandes Irmãos. Casa né? de Grandes Irmãos. Betânia. Betânia, exatamente, Betânia. Betânia. Né? Fazendo um trabalho incrível lá no Instituto NEL também. Pô, muito bacana, hein? Nel, obrigado, hein? Valeu demais. Aí, além da Nel, eu quero trazer aqui também, vamos fazer um alto merchan, Boa. né? Porque vem aí... Porque vem aí o Festival Elan. Anderson, coloca pra gente aqui a carinha do Festival Elan. Vem aí a 4ª edição do Festival Elan. Festival Elan, que é o festival de criatividade do Amigos do Mercado, né? O momento onde a gente reúne referências de muita qualidade, de muita inspiração do mercado de criatividade, numa cena de conteúdos que acontecem na nossa programação diurna lá, de profissionais de criação publicitária, mas também a criatividade no universo da música, no universo do samba, no universo do empresariado. É um olhar muito amplo sobre a criatividade e que à noite a gente tem a premiação de cases, que segue o mesmo padrão do Amigos do Mercado, que é ter um olhar mais democrático e olha para trabalhos do Brasil inteiro, para trabalhos de diversos orçamentos. Esse ano, Lu, vai ter inclusive uma novidade. Você não tem... Até nas 3 primeiras edições, todas as categorias eram categoria Elan. Sim. Esse ano a gente vai ter categorias, é uma novidade que logo mais eu vou falar para vocês. muito bom. E a ideia é que tenham categorias específicas desse prêmio. Muito Né? legal. Porque a gente tem que enaltecer aí o profissional Eu nesse acho que momento. vale desmistificar. É difícil inscrever algum case, Marquinhos? Não. Super fácil, inscrição gratuita, tá? É muito simples, basta você ter um videocase, tá? E que ele seja um case e que ele tenha acontecido de janeiro de 2023 para frente. Com certeza. Né? A gente vai poder explicar depois melhor lá nos canais do Amigos do Mercado, mas enfim, vem aí o Festival Elan em setembro. Tá? Não deixe de sabe onde vai participar, ser, não Lu? deixe de inscrever os Inclusive, cases. já temos local. Será no Cine Belas Artes. Maravilhoso, Na Paulista, hein? Tudo a ali, ver, tudo a ver. localização show de bola. Bom, Lu, só falta um, hein? Vamos Então, lá. vamos lá. Content Club. Tem que falar, pô. Pô, mas estamos aqui, por favor. Anderson, coloca aí a marca da Content Club na telona aqui, porque é o seguinte, vocês estão vendo aqui a gente na Content Club, né? Vendo esse estúdio maravilhoso deles aqui, mas é o seguinte, a Content Club é uma agência versátil e dinâmica que se dedica a impulsionar marcas e personalidades para outros patamares de reconhecimento, tá? E com a sua experiência em marketing de influência, muito focado também em esportes, tá? Eles fazem produções tanto para as marcas quanto eles auxiliam profissionais do esporte a produzirem conteúdo, tá? A ingressarem aí no universo do marketing de influência. Então, bata um papo aqui, né, com a Lê, com a Camila, com o time aqui da Content Club, né, que eles ajudam a transformar visões em realidade. E a qualidade você já tá vendo aí nesse podcast, hein? A qualidade de áudio, de imagem e a equipe também aqui é sensacional. Content Club, we are content, we are influence. Não deixe de falar com eles. Muito bom, hein? Está bom. Seu inglês é fenomenal. Um abraço, Eu meu fico tio impressionado. Wizard. Grande abraço. Bom, entregues. Nossa. Marcelo, é o seguinte, se você Agora. precisar de um apresentador de merchan, Ó, você me chama, hein, meu? comprei, meu amigo. Não do teve mercado. nenhuma compensação, hein, Marcelo? 58 edições. Porque não teve nenhuma compensação. Porque os caras são nossos amigos. Se a gente dá uma escorregada, eles aceitam, Com né? certeza. Mas, ó, precisando, estamos aí, viu, Marcelo? Muito bom. Lu, seguinte, ó, agora vamos aos trabalhos, meu amigo. Tô ansioso. Vamos aos trabalhos. Sabe que na abertura eu fiz uma anotação que eu acabei esquecendo de falar. Toda vez que a gente começa o episódio, a gente convida vocês. Obviamente, depois que passar esses daqui, você vai lá e vê outras histórias. Vou te dar dica de 3. A gente teve aqui muito recentemente o Léo Lazarotto e o Vinícius Reis. Nossa, maravilhoso de a história Animal, muito animal. legal. Né? Falando inclusive sobre carreira internacional. Sim. O Vinícius Reis é um fera, cara. Sim. E o Léo também, fantástico. Dani Miranda e Rafa Bortoleto. Duas coraçãozinho queridas. pra- Esse da Dani amigas. eu não estive presente aqui, mas assisti, estive na Camila audiência. arrebentou, estava aqui no meu. Cara, muito, muito bom. As Muito meninas são muito divertidas. Tal. E, cara, esse aqui eu tava assistindo nesse final de semana. Paula Kossug e Bruna Morano. Cara, Não, foi maravilhoso. fantástico, cara. Maravilhoso. Convido vocês a assistirem esses e tantos outros
que terão lá, mas óbvio, depois de vocês verem isso, porque esse aqui é um episódio especial. Né? Com certeza. Esse aqui é um episódio especial. E Marcelo, seguinte, você... Não, o Marcelo chegou aqui falando, eu assisto a parte... Marcelo, não fala assim. O sarrafo sobe, né, cara? Dá uma resposta. A partir dos próximos eu falo assim, caramba, deixa eu falar direitinho, que o Marcelo tá me vendo. É assim, ó. É assim. Marcelo, é o seguinte, ó, você bem sabe que é assim, aqui a história precede a sua existência. Vamos trazer aqui um papo para antes da sua chegada, cara, porque em algum momento, né, muito provavelmente alguém chegou e te contou uma história. Né, te contou a história, né, que o senhor José Carlos Salles Alguém Neto... já ouviu falar de José Carlos? José Carlos? Conhece Talvez José não, Carlos? mas o Salles Neto. Salles Neto você conhece. José Carlos Salles Neto e a dona Marisa, né, se conheceram. Né? Que história que te contaram? Qual que é o contexto aí da origem de tudo, meu amigo? José Carlos, meu pai costuma dizer que se chamar ele de José Carlos, ele não atende, ele nem sabe que é ele. Mas eles se conheceram crianças ainda, porque meu avô paterno era veterinário, então trabalhava em fazendas. Ele estava morando numa fazenda em Souzas, aqui perto de Campinas, ali distrito de Campinas. E minha mãe morava lá em Souzas também. E eles frequentavam o mesmo grupo escolar ali, né? E meu pai tinha um irmão mais novo, Zé Lu, que o Piro conheceu bem, já falecido, e ele estudava na classe da minha mãe. Mas aí eles se conheceram, meu pai fez o grupo escolar lá, que acho que era tipo Fundamental 1, assim, né? Então foi até a quarta série nossa, hoje é o quarto ano, 4, sei lá como é que é hoje. Mas é o Fundamental 1 hoje. E aí meu avô mudou para uma outra fazenda em Rancharia, perto de Presidente Prudente, Martinópolis, lá para aquele lado. E aí meu pai cresceu lá, né? Eles se separaram, mas como eles tinham morado muito tempo ali, tinham algumas amizades que se mantiveram. Aí depois, quando meu pai já tinha 19 anos, ele já tinha vindo para São Paulo para estudar. Mas foi passar algum feriado, alguma coisa que era mais longo, ele estava lá na fazenda, lá em Rancharia, que meu avô cuidava, que era gigantesca, assim, pegava avião, era da companhia Swift, pegava avião para ir de um lado para o outro, era gigantesco. E aí meu pai tinha ido para lá e foi um casal de amigos que eles conheciam da época de Souzas. Foram lá visitar, passar o feriado, e o pessoal ia chegar o carnaval... Falou, putz, por que vocês não vão lá para Souzas, ficam lá com a gente durante o carnaval? E aí eles foram, meu pai foi junto, e aí no clube reencontrou Dona Marisa. Nossa, Caramba! Um encontro de carnaval. E aí começaram a namorar. Né? Na época meu pai tinha vindo para São Paulo e tinha um carro, mas meu avô era de altos e baixos. Né? Aí ele perdeu tudo, aí vende o carro e não sei o quê. Aí meu pai ia, mas pegava o ônibus, ia até Souzas, passar o fim de semana. Ficava hospedado na casa do primo da minha mãe, o tio Paulo e o tio Cid, moravam só os dois, né? Que era o pai do tio Paulo e o Paulo. E ficava hospedado lá e namorava o fim de semana, voltava para São Paulo e assim foi. Até que eles casaram cedo. Então, isso ele tinha 19, eles casaram, meu pai tinha 23. Caramba, casou em novinho. 1970, depois em 71, venho eu ao mundo. Maravilhoso, cara. Que história, pô. Você vê que nem todo amor de carnaval é rápido, né? Nem todo amor de carnaval é rápido. E aí, Marcelo, seu pai, nessa ocasião, o Salles Neto, trabalhava com o quê? Nessa época, putz, ele foi depois, né, que meu avô tinha perdido tudo. Aí tem uma história dele que um dia, de repente, ele pode vir aqui contar com propriedade. Mas ele trabalhava de caixa de restaurante até que um amigo dele descobriu essa profissão do contato publicitário. E aí achava que meu pai tinha um dom para vendas. Então ele acabou entrando no mercado pela venda publicitária. Ele foi fazer uma entrevista... E aí, tentando lembrar aqui os detalhes da história, mas ele fazia uma entrevista e ele se desvendia. O cara falava, não, você sabe fazer? Não sei. Não, eu sou péssimo. Não, cara. Acho que ele foi tão honesto que o cara falou, gostei desse cara. Não sei se ele vai ser um bom vendedor, mas esse cara é legal. E aí deu emprego para ele e era alguma
empresa alguma publicação que vendia alguma coisa ligada à eletrônica, porque eu lembro que ele tinha que ir na Santa Efigênia, então devia ser alguma coisa disso, porque o primeiro trabalho dele, o cara pega 2 anos de revista, né, e eu quero que você catalogue todos os anunciantes da revista. Aí ele foi lá, tudo, mas o grande, o pequeno, tudo que já anunciou, tal, pá. Aí ele fez o trabalho, levou lá pro chefe, aí o cara pôs assim do lado, falou, Neto, tá tudo aqui? Ele falou, tá. Mas tá mesmo, eu vou conferir. Não, tá tudo aí, eu já rechequei. Falou, então tá bom. Então é o seguinte, tá tudo aqui nesse um papel almaço ali, todos os nomes aqui estão. Então tá bom. Então qualquer anunciante que não esteja nessa lista é da sua carteira. Te apresento a sua carteira. Não, ele montou a carteira dele, né, basicamente. Vai prospectar outros clientes, porque esses aqui já tem dono. Caramba. E aí ele saiu e, ele levava jeito mesmo. E em poucos meses ele era o melhor vendedor da casa e assim ele foi indo e entrou no mercado pela veia do contato publicitário. Quando ele casou, eles já vieram morar em São Paulo? Vieram morar em São Paulo. Ele morava na Teodoro Sampaio. Nossa, do lado da depois eu lembro... Aí quando eu me lembro, eu não lembro da Teodoro Sampaio, mas eu lembro logo depois a gente mudou para uma casa na João do Rio, ali em Pinheiros. João do Rio Pinheiros. Uma ruazinha pequenininha, Taraná. Até que quando eu tinha uns 7 anos, entrou um ladrão em casa no fim do dia. Eu lembro que minha mãe trancou a gente para dentro. Ela, deixou o ladrão na cozinha, bateu a porta na cara dele, ele ficou chutando lá e tal. Caramba. Mandou as crianças subirem pro quarto, aquela coisa toda. E aí a gente resolveu, dali mudou para um apartamento, a gente foi morar na Granja Julieta, no Esplanada Granja Julieta. Aí ficamos lá uns 6 anos, depois fui para Interlagos, depois voltei para outro apartamento na Granja Julieta. E aí já casei, e aí já... E Marcelo, me conta uma coisa, a sua mãe trabalhava? Minha mãe, não. Minha mãe, não. Cuidava de vocês. Cuidava da gente. Aliás, você tem... Quantos irmãos você tem, Marcelo? Eu tinha um irmão gêmeo, na verdade, e Caramba. faleceu quando a gente tinha 13 anos, num acidente lá em Souzas. Um caminhão bateu nele. E eu tenho 2 irmãs mais novas, a Renata e a Marina. Então, caramba. A Renata tem 2, 3 anos mais nova que eu, a Marina 9 anos, já foi mais temporona. Marcelo, e tua infância, você era um cara tímido, você era extrovertido, como que era a tua infância, assim? Você tinha muitos amigos, você era daquele cara mais reservado, na escola? Não, eu tinha muitos amigos, eu sempre fui um cara de estar em todas as turmas, assim, mesmo escola ou faculdade, quando tem 2 turmas, eu tô nas 2. Eu pegava em todos os lugares. Que faz as pontes, entendeu? Então eu fiz GV depois, eu tenho o grupo do WhatsApp GVA e GVB, assim, entendeu? E você era extrovertido, bagunceiro, ou você era mais de boa, tranquilo? Não, eu sempre fui muito... Sempre tirei nota muito... Não era de estudar, mas eu sempre fui muito bom de tirar notas altas, assim. Então, a escola, para mim, nunca foi um problema, assim. Eu tirava nota, taraná. Então, não era... Sentava lá na frente, mas ficava ali, prestava um pouco de atenção na aula e sempre fui bom. Gostava de esporte, fazia um pouco de tudo. Nunca fui o craque, nem do futebol, nem do handebol, nem do basquete, nem do vôlei, mas eu jogava todas. Eu tava escalado. Entendeu? E você sempre foi altão, né? Não, ao contrário, não. Eu tive, acho que uma puberdade, mais tardia, demorei para crescer, então eu tinha os amigos que eram... Hoje eu sou mais alto que todos eles, mas na época eles eram os mais altos. Teve eu a fase era da estilingada. Pequenininho, aí deu a estilingada e passei todo mundo. Muito bom, muito... Lu, agora eu vou trazer a história pro lado de cá, né? Porque também, né, Piro, antecedendo aí a sua existência, meu amigo. Que história que te contaram, né, do senhor Ornispir Marcondes, né? Isso. E a dona Vilma Blanco. Isso. Né? Que histórias que te contaram do momento que eles se conhecem? Sim, então, eles se conheceram, somos todos a família de Santos, né, da cidade de Santos, e a gente morava num bairro chamado Macuco, que é hoje o nome de uma holding da minha empresa, Macuco Venture Capital. E o bairro do Macuco é um bairro bastante pobre, perto do Porto de Santos, e eles se conheceram
ali no bairro, num baile que tinha ali no bairro e que ia toda a juventude do bairro ia lá, e eles se conheceram lá. O meu pai era um grande dançarino e um bom chavequeiro, o rei do chaveco. Bom de lábia. Bom de lábia, metida assim, ele se vestia super bem, elegante. O nome único. Com esse nome. Então ele era o chavequeiro do pedaço. E ele, na verdade, ele olhava a minha mãe, achava ela linda. E eu tenho fotos da minha mãe assim maravilhosas. Ela tem uma foto dela com 19, 20 anos, que ela parece a Rita Hayworth. Linda, linda, linda. Dava para entender porque meu pai ficava fascinado. E eles se encontraram, e ela muito mais criada numa família mais conservadora. O meu avô, pai dela, espanhol, e minha avó, mãe dela, portuguesa. Então eles eram 2 europeus, tinham uma cultura muito conservadora, linha dura. O meu avô, particularmente, o espanholzão, era linha dura. Mas o meu pai conseguiu ir convencendo os 2 velhos lá a receberem, inclusive, ele na casa deles. E, bom, e aí começou o namoro, e aí eles se casaram e foram morar ali perto. Meu avô tinha uma casa muito boa. Depois de um tempo muito batalhador e tudo, ele conseguiu montar uma casa muito boa ali, tudo no bairro do Macuco. E meus pais foram morar, que foi onde eu nasci, numa casa muito simples ali do bairro, né? E, enfim, foi isso. Se conheceram num lugar de baile e acabaram namorando, longo namoro, até se casarem. Demorou para eu nascer, demorou bastante para eu nascer, até que vim eu. Né? E aqui estou. Você tem mais irmãos, Pedro? Não, sou filho único. Filho único. Filho único. Quantos publicitários vieram de Santos, né? Você imagina que né? no Mandada, lá pela infância, ele deve ter cruzado com o Hugo Rodrigues sem imaginar que um era o outro. A gente já se bateu, sabe disso. Porque ele também de lá, né? Sim. Ele e tantos outros, cara. Santos é uma terra exportadora de profissionais da comunicação. Talento, com certeza. Com certeza. Ô, Pierre, me fala uma coisa. Em tua infância, você era um cara extrovertido? Não, eu não era extrovertido. Também um pouco como o Marcelo, fazia amizade fácil. Eu gostava muito das pessoas gostavam de mim. Era fácil de fazer amizade, mas não era assim aquele cara, o líder da galera, né? Não era. Mas eu era até um pouco mais tímido do que eu acabei sendo hoje, né? Era um pouquinho mais... para dentro, assim. Mas fazia amizade muito bem, desde pequenininho. E teu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava na Companhia Docas de Santos, na Docas. que administrava o Porto de Santos. Então ele era funcionário da Companhia Docas e trabalhou. Ele começou como eletricitário no Porto e depois ele virou escriturário da companhia. Da Docas. Da Docas. E sua mãe trabalhava também, não? Minha mãe era representante Avon. Representante de vendas legal. Avon. Foi premiada pela Avon como uma boa representante de vendas. Relacionamento... muito legal. A história da minha mãe é muito linda. Assim, uma pessoa muito simples, que teve uma formação de escola muito simples também. Meu pai foi um pouquinho mais adiante, minha mãe nem tanto. Mas ela foi uma excelente vendedora, uma revendedora, depois supervisora, que já era um cargo mais coisa. E recebia os gringos lá em Santos, ela não falava inglês, e vinham os gringos falando inglês, e ela se virava. A véia mandava bem. Ela hoje, se fosse um pouco mais jovem, estava aqui com a gente no marketing, em algum lugar. História maravilhosa, cara. Isso aí. Maravilhoso. Muito legal. Que legal. Vou trazer aqui novamente para o Marcelo. Marcelo, agora, seguinte, né? Em algum momento, né? O Salles Neto chega para você e fala assim: Marcelão, vamos lá. Cara, e aí, meu camarada? Como que é esse seu momento de adolescência, né? E de entender o mercado de trabalho, se você seguiria os passos do seu pai, se você iria para uma outra profissão. Como que foi esse momento na sua vida? Eu tinha um primo irmão do meu pai, que tinha feito um caminho de carreira que eu achava interessante, que era, né, tinha feito administração, depois trabalhado um pouco, ido fazer um MBA fora,
E voltado, aí ele fez toda uma carreira na indústria farmacêutica, chegou a ser presidente da Pfizer aqui no Brasil, de outras Caramba. farmacêuticas, o Ricardo Riedel. E meu tio-avô, pai do Ricardo, também tinha uma editora, né? Editora Pensamento, fazia um almanaque do Pensamento, editora Cultrix. E depois, quando meu tio-avô foi se aposentar, o Ricardo foi lá e foi cuidar do negócio da família. Então, como meu pai tinha uma editora, eu olhava e falava, putz, tem um caminho talvez por aqui. Eu imaginava, né, sempre estudei inglês, imaginava morar fora, era um sonho que eu tinha, conhecer um pouco mais, sempre gostei de viajar, mas morar fora era uma ideia que me encantava muito. Falei, putz, vamos tentar colocar isso daqui no caminho, né? Então, era mais ou menos por aí. Fazia coisas assim né, na época a gente meu pai fazia uma Maximídia, tinha pesquisa de avaliação, o pessoal preenchia no papel, entendeu? Aí tinha alguém que sentava, pegava lá 700 respostas e ficava tabulando, entendeu? Este era eu. Na função. Ganhava ali, depois mostrava tudo lá, como é que tinha sido a avaliação do evento e tal. Cheguei a fazer isso algumas vezes, mas o primeiro trabalho mesmo, assim, de carteira assinada foi um estágio na Editora Abril. Aí foi um QI meu, né, muito alto, meu pai. Eu devia passar muitas oportunidades boas ali também, de saber, né, das vagas. Não, a Editora Natural, Abril, na natural. época, A Editora Abril, cara, era um sonho. natural, Era o sonho de todo mundo. Sim, Era com o certeza. Google, o Meta, qualquer coisa do tipo de hoje, né? A gente brinca, meu pai, né, neto, a gente brinca no meio mensagem que, na verdade, networking não vem de net, de rede, vem de neto. Sabe? Ele inventou, né? Tipo, Network. Ele que criou isso. Network. Ele criou. Tinha uma época, quando ele estava nessa editora, voltando um pouco no tempo aqui, quando ele estava nessa editora, depois ele foi mudando de editora, mas antes dele ter o Meio Mensagem, ele trabalhava na revista Propaganda, que não era da editora Referência, era uma publicação que era da ABAP e ela arrendava para essa editora. Caramba. E ele trabalhando na revista Propaganda, ele acabou conhecendo muita gente do mercado. Porque ele ia nas agências, ainda não eram multinacionais, eram agências de dono, ele não ia na mídia, ele ia no dono da agência, porque ele não ia vender para os clientes da agência, ele ia vender para a agência. Então ele conheceu todos os donos de agência. Ele ia na Abril, ele vendia para o Roberto Tivita. Sim. Caramba. Entendeu? Ele conheceu o seu Vitor, mas o Roberto, né, até falecer, chamava o pai de Netinho, tarará, ajudou muito no Meio Mensagem. Depois tem outras histórias que dá para contar. Mas, né, ele ia na Globo vender pro Walter Clark. Caramba. Não, ele pedia para a secretária dele ligar lá, né? Não, a história do Salles com a secretária e a ficha telefônica. Porque ele fazia as ligações para os veículos, cara, de orelhão, cara. Só que ele ia com a secretária junto. Doroti. Doroti. Vou passar aqui para a sala do seu neto. Passar o telefone para ele. E a ficha? A ficha caiu, tinha o barulhinho da ficha caindo. Fala, não, fulano não pode te atender agora, deixa eu retornar. Fala, não precisa retornar. O Salles Neto vai sair um pouco. Quando ele voltar mais tarde, eu volto a ligar. Olha, que maravilhoso. O telefone era caríssimo. Uma história maravilhosa. Época, né? História maravilhosa. Que ano que nasce o Meio Mensagem? Em 78. 78. Em 78. Então, ele estava numa editora, e aí o dono dessa editora, porque meu pai foi crescendo e foi cuidando de tudo. Tinha uma época que ele era tipo um publisher, realmente. Ele cuidava da gráfica, cuidava da impressão, distribuição, ele cuidava de tudo ali. E o dono da editora resolveu vender todos os títulos. Porque na época você não vendia editora, né? Ele resolveu que ele ia morar na Bahia, entendeu? Num trailer, curtir a vida, ia vender tudo. Meu pai falou, não, eu cuido para você, vai até lá, entendeu? Depois quando você cansar, você volta, tá tudo aqui. Tá? O cara, não, vou vender, tarará. Começou a vender tudo. E aí quando foi acertar as contas com meu pai, falou, eu te devo tanto aqui. E era um dos títulos que ele tinha, era o Anuário de Propaganda. E aí meu pai falou, então, e era mais ou menos um batia o outro. Falou, então você não me paga nada, eu vou ficar com o título do Anuário de Propaganda. Porque ele já tinha o projeto, né? Quando ele vendia isso daí, ele conheceu o Advertising Age, então ele queria fazer o Advertising Age no Brasil. E aí ele tinha esse projeto, ele falou, não, é agora. Então ele tinha o Anuário de Propaganda já para continuar esse relacionamento com as agências. E aí ele já fez o projeto comercial do Meio Mensagem,
que ele foi vender, ele fez umas contas que ele precisava vender 10 cotas fundadoras que tivessem anúncios durante 6 meses nas edições do Meio Mensagem para criar um capital de giro ali para ele poder rodar. E aí ele saiu batendo na porta de que ele conhecia, né? O primeiro que ele foi o Roberto Tivita, e aí ele chegava lá para vender um negócio assim, não tinha um boneco, ele falava, olha, é aquele tamanho assim do Advertising Age, mais ou menos assim, mais ou menos assim, eu vou fazer isso, E o Roberto falou, Netinho, você vai fazer mesmo isso? Não, vou fazer, Roberto, tal. Falei, então conte com Abril, eu vou comprar já 4 cotas. Você pode contar com 4 anúncios da editora Abril em todas as edições do Meio Mensagem durante 6 meses. Cara, que legal. E a partir dali aí foi mais fácil, porque com a validade da Abril ele conseguiu vender as outras e colocar o Meio Mensagem. O Roberto sempre foi muito importante nessa trajetória do Meio Mensagem, né? Com todo o conhecimento que ele tinha de revista. Ele tinha, e Tomás Souto Correia, que era o braço direito dele lá, editorial, né? Mas o Roberto tinha época que marcava, pegava aquelas canetas, aqueles lápis vermelhos, que ele fazia um monte de anotação, que ele trabalhou na Abril, talvez tenha pego isso, mas ele fazia isso com o Meio Mensagem também, título errado, foto, não sei das quantas. Aí tinha época que ele ligava pro meu pai falando, Netinho, vem aqui tomar um café comigo. Meu pai chegava lá e tinha uma pilha de Meio Mensagem, falava, isso aqui, tá vendo? Título assim não se usa mais, faz isso aqui, ó, essa foto aqui não tá boa, vai isso daqui. É maravilhoso, então, assim, né? Ele ajudava. De um cuidado, né? Maravilhoso. Aí meu pai chegava pros jornalistas lá, e falava o seguinte, olha isso aqui, ó, isso daqui tá aqui, eu acho que isso aqui não se usa mais. Aí os caras olhavam assim e falaram, e é melhor respeitar, porque quem falou isso foi o Roberto Tivita. Ô, Marcelão, Mas quantos anos você tinha quando você entrou na Abril? Foi o seu primeiro estágio? Eu tinha uns 19, foi pós? 90. Você chegou a fazer? Não, eu entrei na GV, eu me formei em 92, então isso foi em 90. 1990. 1990. E aí você já tinha entrado na faculdade? Eu fiz porque o Tomás Souto Correia, quando meu pai foi falar com o Tomás se ele arrumava um estágio para mim na Abril, o Tomás falou, não, maravilhoso, o timing tá ótimo, porque o Tomás queria fazer um programa de trainee dentro da Abril para publishers. Olha que legal. E aí ele falou, nossa, o Marcelo vai me ajudar muito, então, por quê? Aí o Tomás montou para mim, maravilhoso, foi uma escola. Durante 6 meses ou um pouco mais, toda semana eu ia, ou a cada 15 dias, eu ficava ou 1 semana ou 2 semanas em alguma área da Abril. É um circuito E eu fazia interno. um journal pro Tomás, dizendo o que tinha acontecido, o que tinha visto, que era o que ele queria de feedback para depois montar isso aqui. Então eu passei na área de publicidade, publicidade femininas, quando eu fui lá, tava o Pessegueiro, tava lá. Caramba, Ana Maria Braga tava lá. Sim, Ana Maria Geminiani, Cláudio Santos, Naná tava lá. Todo mundo. A galera... Zé Luiz Fernandes devia estar lá Aí também. eu fiquei nessa época, aí fiquei lá na publicidade. Aí a outra semana, sexta no fim do dia, encontrava o Tomás, dizia para ele o que tinha acontecido, entregava lá o journal daquela semana, e ele me dizia, segunda-feira, procura não sei quem aqui. E abriu espalhada para os, né? Porque tinha na Rua do Curtume. Tinha vários locais. Na Berrine, tinha não sei aonde. Agora você vai não lá na Gráfica. Vai lá na Marginal. Aí de segunda ia lá eu na Gráfica, aprender como funcionava a gráfica. Aí ia na DINAP. Eu fiz curso de jornaleiro. Esse é engraçado porque eu cheguei em casa, falei, isso com inflação altíssima, né? 1990, né? Então, inflação batendo lá em cima. Aí eu fiz curso de jornaleiro, falei, pai, a gente precisa abrir uma banca de jornal. Esse é um negócio. Graças a Deus. Esse é o negócio do futuro. Esse negócio é o futuro. Eles recebem os títulos em consignação, risco zero. Já não tem estoque. Vou fazer administração de empresas. Eu falei, pai, risco zero. Você recebe em consignação, que se não vender, você devolve. E o cara vem buscar. Entendeu? Ele se devolve. Você recebe... Isso eu tinha aprendido lá nesse coisa que eu tinha feito da Abril, que normalmente as vendas de revista mensal aconteciam na primeira semana e das semanais em 1 ou 2 dias, logo que lançava, era o pico. Então você recebe o dinheiro logo, o cara vai recolher a mensal depois de 40 dias. Você fica com aquele dinheiro, põe no overnight, entendeu? O dinheiro rende pra caramba. Entendeu? E depois você paga 30%. Você retém isso daqui, devolve o que não vendeu e o que vendeu você paga a parte da editora. Só que você rendeu o giro em cima do valor total. E aí você pega só em cima do valor de face, de capa, e paga o percentual da editora. Não é porque
Não, era maravilhoso, com inflação. Por isso que eles não aprenderam a vender revista, acho, né? Porque eles aprenderam a trabalhar no mercado financeiro. Mas era maravilhoso. E você falou que você entrou lá, você já estava na FGV. Fazia administração na Administração GV. de empresa. Tinha feito uns bicos no meio mensagem antes. Biquinhos e depois GV. E aí, quando eu me formei, aí ainda fiquei o estágio, teve todo esse giro. E depois o Tomás ainda falou, agora você vai passar um tempo em algum lugar da Abril que você gostou. Eu falei, vou para as revistas masculinas. Playboy, quatro rodas. Tinha Super Interessante, que eu adorava, Super Interessante. E acho que... Não, VIP era da Exame, não era VIP. Ainda tinha mais um título lá, eram 4 títulos, com a Mônica Panelli, já começou a carreira com muito bacana. E aí fiquei lá trabalhando lá um tempo nas masculinas, e aí eu tinha que desenvolver com tudo que eu aprendi um projeto de lançamento de um título. Aí eu escolhi fazer um filhote da Super Interessante, porque as pesquisas mostravam que a seção mais lida da Super Interessante era uma que chama Perguntas Super Intrigantes. Aí eu montei um projeto de lançar um filhote da Super Interessante, chama Perguntas Super Intrigantes, né? Mas aí eu tinha que dizer qual era o reparte, qual que ia ser o papel, a tiragem, quantas páginas e tarará. Montou um projeto. Super legal. Mas um tempo assim, de que eu circulei pela Abril inteira, a única revista que fazia editoração eletrônica era quem tinha uma revista, que eu acho que era Super Interessante, tinha uma, o resto tudo era Pestap, era uma coisa louca, louca, né? De montagem. Não, cheguei a ver muito Pestap, cara. Tal. Muito. Vamos trazer pro Pierre. Pierre, chegou essa hora que, agora vou ter que me coçar, ganhar dinheiro, vou ter que trabalhar. Como é que foi essa época na tua vida, Pierre? Vamos lá. Eu comecei a ser jornalista antes de me formar na faculdade. Então, eu comecei... A minha primeira atividade era freelancer e fui freela da Playboy, que o Marcelo está falando, como contribuição. Fiz freelas para a revista Exame. Legal. Mas um pouquinho antes disso, tudo como freela, eu fiz uma matéria sobre a Igreja Pentecostal, a chegada da Igreja Pentecostal no Brasil. Eu estava ainda na faculdade. Aí escrevi uma matéria sobre isso e levei, sem que ninguém tivesse me apresentado, na recepção da revista Isto É. E deixei lá para alguém ler, para algum editor ler. E aí, dias depois, eu recebo um chamado para ir lá na editora. Era numa casa ali na Padre João Manuel, uma casa antiga, que tinha uma escadaria na recepção, e desce o Nirlando Beirão, que era um dos editores, jornalista conhecido. E o Nirlando desce e com minha matéria na mão e fala assim: onde é que você andava, Ornispir? Ele veio descendo a escada e fala: onde você estava, Ornispir? Ele tinha gostado, né, do negócio. E virou capa da revista. Caramba, foi capa, cara. Meu primeiro texto jornalístico foi capa da Isto É, Marcelo. Doido, né? Caramba. Você tinha quantos anos, mais ou menos, Pierre? Tinha 20, né? 19, 20. E você fazia faculdade em Santos nessa época? Não, já fazia aqui em São Paulo. Já tinha mudado aqui para São Paulo. Pudamos um pedaço aí, mudamos para São Paulo. A família mudou para São Paulo, muito para eu estudar aqui em São Paulo. Então, meus pais vieram, eu estudei no Mackenzie e depois fiz faculdade na FAAP. Então, eu estava na FAAP quando eu levei essa matéria para o Nirlando, e o Nirlando publicou. Aí então eu comecei a minha vida, aí comecei a ganhar algum dinheiro para responder a sua pergunta. Eu comecei a primeira matéria numa capa, cara, de uma revistinha qualquer. Era importante, Isto É. Cara, imagina, sempre foi. Foi legal. Aí comecei a ganhar dinheiro para ajudar os pais ali na batalha financeira. E Piro, quando você, enfim, decide ali que você será um jornalista, quem eram os jornalistas que você olhava assim e falava assim, poxa, esse cara aqui é um cara que me inspira? Paulo Francis. Nossa, maravilhoso. Esse cara, assim, o Nirlando Beirão eu admirava muito, demais. O Augusto Nunes, que era editor da Abril
na época, o Mino Carta. Caramba, eu trabalhei com a Manu, cara. Trabalhei com A Manuela Carta, gente, eu conheço bem ela. Esses eram os grandes nomes do jornalismo na época, né? Então eu admirava todos eles, né? E muito empreendedores, né? Muito, enfim, foi uma escola muito boa, né? O Augusto Nunes tinha e ainda tem, né, um texto maravilhoso. O Nirlando Beirão era um mestre de textos. Eram textos... Hoje a gente encontra menos, né, textos assim muito elaborados no sentido formal mesmo, né? O Mino até hoje, os textos do Mino muito... Eles eram mestres de uma outra época muito inspiradores, né? Que o jornalismo, principalmente o jornalismo impresso, ele tinha um peso Sim. muito grande, né? Do texto mesmo, da qualidade. Verdade. Qualidade de texto, de matérias especiais. Verdade. Pô, E depois dessa matéria, você continuou, Aí- você já aí- te aí- chancelou, você falou, puta, É é isso. isso que eu gosto, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. É isso aí. Aí fiz alguns outros Mas aí como que freelas. você foi parar no meio mensagem? Não, então, eu já rapidamente. Então, eu morava, vamos contar essa história. Capa da Isto É para o meio mensagem. Salles Neto pagou seu passo. Então, morávamos juntos na mesma casa. Sim, verdade. O Luiz Sérgio Borghinetti, que era então editor do Meio Mensagem. Ele era um pouco mais velho do que eu, a gente tinha se conhecido e estudado juntos na FAAP, morávamos juntos na mesma casa, e ele já trabalhava no grupo Meio Mensagem. E aí estavam precisando de um repórter no grupo Meio Mensagem, e eu, que estava freelando, fazendo freelas, né? Não tinha um emprego fixo, e aí eles estavam contratando, o Meio Mensagem estava contratando um repórter. Então o Luiz Sérgio me indicou lá, o Salles Neto cometeu a insanidade de me contratar. Isso já lá se vão 50 anos. Eu ia sei falar lá. que ano que era Não, isso. 40, quantos anos tem Meio Mensagem? 46. 46, então fazem O 45 Pio tava lá para no 46. começo, Não, no começo não. Eu lembro que eu sei que pela história do Pir que era no começo, mas Bem eu não no sabia que era, início. tipo, bem no começo. Bem né? no começo, Não, bem no não, começo. aí você imagina, né? Bem dito, né, o Marcelo? Do Salles falou: ó, preciso te convidar para um projeto novo. Cara, que até então, porque convidar para o Meio Mensagem hoje é mole. Convidar para o Meio Mensagem naquela época, eu falei assim, cara, isso aqui é um sonho, né? Que vai despontar. É isso mesmo, era isso mesmo. Pegar um monte de jornalista vermelho para dizer assim, ó, vocês precisam vender Falar- propaganda. Tem Nós que pegar leve éramos- aqui, meu amigo. Nós éramos comunistas, maconheiros, todos nós, e muito jovens, né? Energia lá em energia cima. lá em cima. Mas então foi uma aposta mesmo. Salles Neto, e aí falando de verdade, né? Eu devo minha vida ao Salles Neto. Não, tem uma vida na carreira. né? Não, eu devo minha vida a ele. Devo minha vida a ele. Tudo começou ali. Dali tudo veio, né? Dali tudo depois nasceu. Tem algum mérito meu? Sim. Claro Sim, que tem. trabalhei. Pô, Pô, não, legal, ok. mas uma confiança. Mas né? ali tudo começou. Então devo a minha vida Não, e essa ao pai sinergia deste da rapaz. contratação aqui. do primeiro contato faz a diferença. Total. Né, cara? Não, foi um É impulso aquela história, se você não aceita importantíssimo. qualquer proposta de trabalho, se você não... Se a primeira impressão não ficar, né? De alguma forma ele viu alguma coisa ali, mas teve muita coragem mesmo de apostar. Foi muito legal. uma Para história ambas muito as boa. partes. E aí, de vez em quando... Na época da Nicarágua, foi antes ou depois de ir pro A meio época, mensagem? não, a Nicarágua, deixa eu lembrar. Puta, Marcelo, boa pergunta. Eu acho que foi um pouquinho antes a Nicarágua. Foi Foi um antes. pouquinho antes. E quando ele fala que eles eram comunistas, ele foi fazer uma reportagem sobre o regime sandinista e escrever um livro na Você Nicarágua. foi pra Nicarágua? Foi na livro, época. Na Caramba. Nicarágua. Foi, a gente trabalhava... e fui eu e a Liana John, que depois se transformou na minha esposa e mãe do meu primeiro filho, do Tiago. A gente foi juntos fazer uma reportagem sobre a Revolução Sandinista e escrevemos um livro sobre a Revolução Sandinista na época. Éramos Caraca. Bem engajado. bem engajados na esquerda mesmo. Éramos, parte da história, né? Pô, eu não sabia desse livro. Porque... Chama Nicarágua, Nicarágua. Caramba. E foi publicado lá, ou aqui? Não, foi publicado, Foi publicado aqui Foi com publicado aqui.
a história Sim. deles lá, mas publicado Viveu a história. Né? Sim, uma parte E, sim. Pira, em algum momento ali, né, na correria dos fechamentos de edição e tal, o Salles falou, putz, meu filho veio trabalhar comigo hoje, tá sentado ali no cantinho ali e tal. Mais ou menos isso, o Marcelo muito jovem, né? Eu lembro bem dele, muito jovem, mas o Marcelo foi logo se despontando por ser essa pessoa que ele é, né? Ele tem na natureza dele isso que ele hoje todo mundo conhece, ele já tinha antes como jovem, e ele cuidou no início também de todo o início do que era a internet e do site, do meio mensagem. Foi o Marcelo que começou a estruturar isso lá. Então essa parte digital, digamos assim, ainda muito lá no início, era o Marcelo que começou a tocar e tudo. Foi um dos primeiros desafios mais importantes dele, foi esse de montar o site lá, certo? Certíssimo. E depois da Abril você foi direto para... Não, Entrou de cabeça? eu Como é que continuou, Marcelo? Não, continuei. Quando eu me formei, eu consegui mudar continuar no Grupo Abril, mas a Abril em 90 tinha lançado a MTV, em 91 a TVA, e aí eu consegui migrar para televisão. Falei, pô, esse negócio aqui de vídeo depressa, vamos pro eletrônico. Eu fui MTV em 98. 98, eu fui em 90... Outubro de 98, é isso aí. Eu fui em 92, 93, assim, era lá na Alfonso Bovero. Mas aí a Abril juntava o time de marketing da TVA e publicidade, aí separava. Então tinha uma época que eu ia para a Rua do Rócio, aí uma época que eu ia para Alfonso Bovero, e ficava nessa aqui, mas um time super legal. Tinha o time de marketing da TVA com o Barrier, da MTV com o Patrick Gouffot, dois caras super bacanas. E aí um time super legal. Felipe Cama tava lá comigo, a gente chegou a fazer umas viagens juntos, filho do Cama, da Ogilvy. Ele que fez lembra aquele MTV que era uma bandeira do Brasil, como se fosse o Felipe que criou aquilo lá. A Paty, Lalo, Evandro, Lalo Amaral. Lalo Amaral. Lalo Amaral era da minha Paty época também, ele Marques. cuidava de artístico, enfim. O Lalo, o Mas eu peguei na Evandro, gestão que do depois Mantovani, foi do fazer Mantovas. Tinha o Mantovani, tinha o marido da... O próprio Maluf, né? Maluf tava lá. O Maluf, ele entrou depois, quando abriu a revista da MTV. E aí era separado no Afonso Bovero lá. Nossa, mas a MTV sempre teve um timaço também, sempre, né? Era muito E você trabalhava em que? Você cuidava dessa Trabalhava parte no marketing, marketing publicitário. Aí uma época eu fui para publicidade com a Miriam Chaves, que eu acompanho até hoje, uma querida. Paulo Leal. Paulo Leal era do time da Miriam. Caramba. E aí eu estava ali na publicidade, eu era o cara que fazia os projetos comerciais. Então ficava lá, vi meu primeiro Macintoshzinho, lembra? Era o Maczinho, A MTV tinha Maczinho, podia ser diferente. O primeiro iMac que eu vi foi lá, que eu tive contato. Era aquele... o meu era o 8, era aquele classic, entendeu? Robozinho. Aquele bem... então, mas tinha lá e fazia os projetos comerciais, quanto que ia ter, quantas inserções, quantas chamadas, calculava as coisas e punha no escaninho os projetos comerciais para o time comercial e vender. Cara, e nessa chegada da MTV aqui, eu lembro que, na verdade, nessa época de MTV, não era um canal que você colocava. Não, você era tinha que pegar 32 UHF. Você tinha que pelo videocassete conectar, né? E sintonizar lá para poder assistir. Então, pô, devia ser barra, né? Para comercializar. É verdade. Enfim. Mas tinha, eu lembro que quando eu entrei, eu não fui publicidade, eu fui sistemas de programação. Um dia eu vou sentar nessa cadeira aí, um dia eu vou contar minha história. Marquinho já sentou. Eu vou sentar, vou trazer minha irmã é do mercado publicitário. Minha irmã é da Editora Globo, foi Abril também. Beijo, Tato. Minha referência, enfim. E eu era de sistemas de programação, mas, a galera da publicidade falava, ó, depois de trabalho árduo da galera da Abril aqui, de capinar tudo, agora a gente tá começando a ser autônomo aqui, sabe? Tipo, a navegar com pernas próprias, sabe? Sem grana gringa, enfim. E a galera labutando demais, cara. Eu lembro, a equipe comercial sempre foi robusta da MTV. Super, eu fiz o projeto, eu trabalhei quando a gente fez o primeiro VJ Search, porque a gente tinha aquele time original lá,
de Gastão, Era Gastão, Cuca, Zeca Camargo, Zeca, Marina, Persson. E aí a gente fez o primeiro VJ Search, então era coisas pelo Brasil inteiro para tentar descobrir novos VJs. Devia ser uma delícia fazer Que esse delícia, né? Que delícia. Cada show, Delícia, cada show você entrava lá, eu lembro, sei lá, uma temporada de Midnight Oil, assim, todos Nossa, os shows, que não demais. sei o que lá. Que lindo. Você sabe que entre as histórias que já passaram aqui, uma das que também recomendo todos assistirem é a do Cazé. A gente recebeu o Cazé aqui. Puta, a história do Cazé. É maravilhoso. Cazé Sensacional, Pessina, deve ser sensacional. maravilhosa. O Cazé comprava a joia de um lugar, revendia o outro, perdeu tudo, ficou spoiler. Foi camelô. Foi camelô, Puta, perdeu o produto, apreenderam, ele ficou preso porque não devolveram o passaporte, ficou na gringa sem dinheiro. Cara, a história do Cazé olha que Pessina história do Cazé maravilhosa, vale a muito, pena né? assistir. É maravilhosa. Essa- Maravilhosa. Tá anotado. E Marcelo, é o seguinte, e aí, quando que você recebe a missão, fala assim, ó, puxa, agora já adquiriu sua experiência e vem pra cá, vem pra minha mensagem de vez. Então, na verdade, como eu coloquei lá no começo, meu projeto não era ir pro meio mensagem, que era seguir aquele do meu tio. Então, trabalhei um pouco, aí eu fiz application para ir fazer um MBA nos Estados Unidos, fui aprovado, fui para Michigan State, então fui para os Estados Unidos em agosto de 94. Então, o Brasil tinha sido campeão do mundo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Plano real, então o timing foi perfeito, porque naquela época o real valia mais que o dólar, né? Era 0,90 e pouco, né, o real para o dólar. Então aí meu pai conseguiu pagar e eu fui fazer Michigan. Quanto o tempo de MBA Michigan? em Michigan State, em East Lansing. Fiquei 2 anos lá, então eu fiquei o primeiro ano e aí eu vim fazer tinha o summer lá, né? E aí o meu summer job eu voltei para cá, usei outra vez meu alto QI. E arrumei um estágio. Eu falei, como eu queria ir para o cliente, eu falei, vou aproveitar que são só 3 meses e vou fazer um estágio em agência para entender o funcionamento de uma agência. Porque aí eu chego no cliente já tendo uma experiência em mídia, em agência e vou para o cliente. Aí fui para a UMAP, né? Fiquei lá com o Fico, no time de atendimento do Fico, com a Marta. Aprendi bastante. Na época que o Ale Gama estava lá ainda, com o Marcelo e o Madeira. Então foi um super aprendizado. A UMAP, tinha um time maravilhoso. Lá, Dedé, com Sofia, com Cássio Zanata, com O Sal tava lá só já? clássico. Salgueiro, Tava lá. é. Só que ele tava no outro time, né? Eu tava no do O Fico. Salgueiro também, o Fio, o Salgueiro também foi outro episódio que foi demais. Foi o Sal e o Felipe Bartolomeu. Felipe, Então tive esse período de ALMAP, e aí só que eu fui para lá, falei, agosto de 94. Quando eu cheguei lá, eles me deram meu primeiro e-mail. Eu falei, para que serve isso? Ele falou, você tem que olhar isso todo dia, porque a comunicação da universidade com os alunos é por correio eletrônico. Então, assim, lá nevava, se cancelaram a aula, fizeram não sei o que, você tem que olhar, porque é tudo por e-mail. Né? Porque a internet era muito forte, né? Era militar e educação, né? As universidades tinham internet. Eu, na época, namorava já, tinha começado a namorar com a minha atual esposa, depois a gente casou, vamos completar 29 anos de casados agora. Né? E eu falava, ela estudava na PUC aqui, eu falava, Dani, arruma um e-mail, entendeu? O primeiro e-mail que tinha disponível era o Zip e-mail. Mas isso era antes 94, disso, o Zip foi depois. Qual que era o Não provedor tinha. que você tinha? Que e-mail que Não, era? aqui não tinha, eu tinha lá. Não, Eu lá. falava para ela arrumar aqui, ela não conseguiu arrumar um e-mail. Então foi até legal porque a gente escrevia cartas todo dia, entendeu? Trocava cartas, chegava 15 dias depois, né? Aí a gente falava no telefone proibitivo, caríssimo. Não, Então eu falava assim, quarta à noite um pouco com ela, domingo à noite um pouco com a minha família e só. Entendeu? Ficava trocando de plano lá da AT&T para outra, conforme ficava mais barato, não sei o quê, porque custava o olho da cara falar pelo telefone. Não tinha internet, não tinha nada, mas eu comecei a ver a internet nascendo. Porque meu pai mandava Veja para mim lá, demorava também 15 dias para chegar. Aí eu começo a olhar o UOL, nasce o BOL, né? Que o BOL era da Abril, o UOL da Folha, depois eles se juntaram. Né? Mas começo a acompanhar a notícia, falei, nossa, isso é muito, tem um caminho aqui. Aí eu comecei a me apaixonar mais pela internet. Né? Eu cheguei a fazer paper, que eu mandei para o meu pai, para o Tomás aqui, era o futuro das revistas, e falava, né, numa das aulas que eu tive lá, podia escolher o tema, eu comecei a estudar isso daqui e ver os caminhos que isso podia ter. Por isso que o Piro falou, quando eu cheguei para cá, a minha ideia, eu tinha feito entrevista com
com a Ford, tinha feito entrevista com a Johnson. Abril, eu tinha ficado muito próximo do Gilberto Fischel, que na época estava na Veja, Sim. e ele falou, pô, vai fazer o MBA quando você voltar, entendeu? Vem aqui para Abril, taraná. Então, tinha mantido contato com ele para, de repente, voltar para Abril. E aí, o Sérgio Borghinetti, que na época era sócio do meu pai tinha 3 sócios, né? O Petit, que era só de eventos, e o Tarone e o Sérgio, que eram sócios do grupo inteiro. Que esse que morava com o Pir lá. E aí o Sérgio falou pro meu pai, putz, o Marcelo voltou, a gente não vai nem conversar com ele, meu pai todo cheio de dedos, assim, né? Era mais um sócio, botar né, aqui assim. e tal. Ele falou, não, podemos conversar e tal. Aí eu fui lá e falei, olha, tem um projeto que me encanta, entendeu? Que me faria vir para cá, assim, se for para trabalhar com internet. Se vocês estiverem dispostos a investir para o meio mensagem entrar no digital, aí esse é um projeto que realmente me encanta. Se não, acho que eu vou pegar uma experiência fora, entendeu? Acho que vou vir para cá, gosto daqui, gosto do meio mensagem, gosto do que o meio mensagem faz, mas acho que vale ter uma experiência fora. Mas esse momento de viver o nascimento da internet é único, então não dá para voltar 5 anos depois, porque eles falam, não, vamos investir. E aí eu entrei em junho de 96, então tem quase 30 anos de meio mensagem, e em 97 o meio mensagem, a gente colocou o projeto do meio mensagem no ar. Nem se fala. O Pira estava na época ainda na revista da Criação, ele tocava lá, depois ele virou editor do meio mensagem. Mas assim, no começo, a redação do meio mensagem não jogava a favor, porque a gente furava o jornal. Eu queria que lógico, né? que eles Saía publicassem antes, notícias. Quer dizer, foram vários modelos. A gente começou, na verdade, primeiro só com o site, tinha uma areazinha de últimas notícias. Aí que a gente viu que essa área que chamava atenção. Aí a gente fez um novo site que dava mais destaque para as últimas notícias. Você não sabe o que vai acontecer, então confira mais na versão impressa. E aí... Os jornalistas, na época eu era editor, e a redação, na época, era avessa ao digital. Sim. Totalmente. Na verdade, eu dizia para eles, escuta, vocês têm que entender o que é a internet e fazer os dois. Eu não ganho em dobro. Tem que me pagar em dobro para trabalhar com os dois. Havia uma lógica nisso, mas é uma lógica meio curta. Sim. Mas era uma lógica, digamos, de trabalho, né? Mas era, como o Marcelo diz, era o futuro. É isso. Aí eu tinha um aliado lá dentro, Marcelo Affini, né, que era o nosso repórter. Esse era um fuçador, e tarará, e gostava, ficava ligando para as agências, querendo saber coisa para a gente colocar no Últimas Notícias e tal. E o que acabou ajudando, na verdade, foi concorrência. Né? Na época tinha o Blue Buzz já, né? Antes ele era uma BBS que acabou virando um site e começava às vezes a furar a notícia nossa, que a gente sabia, mas os jornalistas estavam segurando. Entendeu? E aí eles começaram olha, se for segunda, terça e quarta, talvez a gente publique, quinta e sexta a gente vai tentar segurar para o jornal, até que começou a ver que não dá para segurar para o jornal. Então, se eu talvez olhar no nosso acervo, a gente tem lá os 46 anos de história do meio mensagem no nosso site, lá estão todas as edições digitalizadas lá. Você vai ver que capas antigas, às vezes era muito coisa assim, né? Almap ganha conta, entendeu? Hoje, se eu puser isso na capa, imagina, o cara fala, essa notícia foi de terça passada, é velha, entendeu? Então, a gente foi mudando para ser cada vez mais analítico, ter uma pauta mais exclusiva nossa, que não dependa da gente ser furado no site. E, eventualmente, quando tem alguma informação, aí ela vai. Mas né, uma da minha grande admiração pelo Pir foi esse lado digital dele, que ele sempre... Sim, não, eu falei pro Pir quando o Pir chegou, quando eu cheguei aqui, eu tinha 3, eu tenho ainda, né, 3 referências quando eu falo de tecnologia. Um é o Pir, outra é o Gil Giardelli, e outra é o Walter Longo. São Walter, 3 pessoas que meu padrinho de casamento, então, Walter Longo. São 3 pessoas muito que quando eu vejo pai, que publicaram coisas, tecnologia para mim é imperdível, assim, deixa eu ver, porque ou é uma visão ou é alguma coisa... então assim, agora eu descobri por que a mesa do Walter Longo ficava sempre na frente do caboré. Sempre estava ali numa mesa muito bem colocada, bem na frente. Senta, grande amigo. Ele e Jaime Troiano, amigos de sempre do
do meu pai, então estão sempre lá. Ô, Piro, me conta uma coisa, trazendo para você aqui. Nessa época tinha o Meio Mensagem, tinha a Revista da Criação também. A Revista da Criação é do grupo. Então, mas, sim, era do grupo, mas eram vários produtos diferentes. A editora sempre teve vários produtos, né? Sempre teve os anuários, que o Marcelo contou que o Neto começou com eles, então tinha toda uma linha de anuários, tinha algumas informes e suplementos especiais, que eram toda uma linha também, e tinha também a Revista da Criação, que era uma revista que foi criada na cabeça do Luiz Sérgio Borghinetti, que a gente citou aqui, e ele precisava de alguém que conhecesse um pouquinho de criação. Eu tinha trabalhado em agência de propaganda. Acho que tem que parar. Tem essa parte. Rapidamente, eu fui sócio, fui diretor de criação de agência de propaganda. Então, fui sócio do Luiz Grotera. Nossa, Grotera. Esse é outro importante na minha vida, bem importante. Então, por quê? Porque nós trabalhávamos juntos no SBT, também passei pela televisão, trabalhávamos juntos no departamento de marketing do SBT, e aí o SBT, a gente não achava que não era mais o caso, o Grotera era o diretor de marketing, e nós resolvemos abrir uma agência de propaganda, saímos de lá, montamos a Grotera e Companhia, que era uma agência de propaganda, né? Então, eu tinha tido esse passado e eu era o diretor de criação. Eu tinha tido esse passado como criativo e o Luiz Sérgio me chamou e falou, você é um cara que é jornalista e entende de criação, porque trabalhou em agência. E eu quero lançar uma revista, a ideia dele. Eu quero lançar uma revista que ela se dirige ao cara de criação. Porque não existia, e ainda nunca existiu específico. O único título que foi voltado para o cara de criação foi a Revista da Criação. Aí, uma vez mais, o Salles Neto apostou. Então, um parênteses assim, acho que tem uma visão sempre muito estratégica do Neto de movimentos de mercado, de leitura de movimentos do mercado, né? O Meio Mensagem nasceu falando muito de agências. Nessa época da Revista da Criação, era a época que os criativos estavam ascendendo as lideranças das agências. E o Meio Mensagem era mais visto como um jornal de negócios do que propriamente de criação. O Propaganda e Marketing era mais forte junto aos profissionais de criação. E aí o Sérgio cria um projeto maravilhoso, que era a Revista da Criação. Acho que não tem uma pessoa que não se apaixonava pela revista, apesar dela sempre ter dado prejuízo. Mas do ponto de vista do negócio, não foi um bom negócio. Mas estrategicamente aproximou muito o mercado dos profissionais de criação no momento em que eles passaram a ser os grandes líderes do mercado. E essa revista ela era semanal também? Mensal. Ô, Pires, você comentou SBT, Grotera e tal. Fazendo um retrocesso aqui, voltando aqui na tua história, tem lá a reportagem que você fez da Exame e tal. Essa parte do SBT... Da Isto É, desculpa. Da Grotera e do SBT, que antecedeu SBT e Grotera. Que período foi mais ou menos da sua vida? Então, eu tive... o Meio Mensagem é muito condescendente comigo, particularmente o Salles Neto. É absurdo a história. Porque eu saí do Meio Mensagem 2 vezes. Entendi. Então existem intervalos ali. Tem intervalos. Se for contar a minha história desde 78, é só fazer a conta, nem sei quantos anos dá, mas eu não passei esse tempo todo lá. Então, eu saí... Voltei. E quando eu voltei da última vez, o Neto falou assim pra mim... é o seguinte, se você for embora, você não volta nunca mais, tá legal? Ele é o cara é um santo, o cara é um santo. O cara é um santo. Então, eu tava fora, né? Era uma desses interregnos entre um Meio Mensagem e outro. E sabe que esse episódio vai terminar falando assim, inclusive, gente, Pires está voltando. Imagina, furo, né? E aí foi isso. Então era um... E esses períodos foram de quanto tempo, esses intervalos, mais ou menos? Por exemplo, quanto tempo você ficou no SBT e quanto tempo você ficou com o Grotera? Uns 2 anos no SBT, que se emendaram em mais 3... Não, foram mais anos. Na Grotera foram mais. Uns 5, 6 anos na Grotera. SBT foi que ano, mais ou menos? Puta, não me peça isso. Eu não sou bom de datas. Olha... Que departamento que você era? Departamento de marketing. Marketing mesmo. Com o Luiz Grotera, que era o diretor de marketing. Tem um amigão meu que foi SBT muitos anos, Galvão de França. Ele era produtor lá. Esse eu não conheci. Esse eu não conheci. Eu certamente deve ter sido antes, né?
Mas foi uma época ainda anterior à internet, então aí anos 90, por aí. Mas eu saí do Meio Mensagem e fui para lá. Eu lembro da sua saída quando o PIR... A gente tinha 2 editoras, Lúcia Faria, uma querida, está com a gente até... Com a gente não, está no mercado aí, trabalhando até hoje. De Santos também, a Lúcia Faria. E a Iracema Mesquita, elas dividiam ali, uma cuidava mais de mídia, outra de criação e tal. E aí elas saíram e a gente colocou o PIR como editor do Meio Mensagem. Aí acho que há poucos meses ele recebe uma oferta da Star Media. Lembra da Star Media? De nome, assim. Meu, Star Media era um must no começo da internet. Ali, como é que chamava o fundador deles? Era o Fernando Espuelas. Fernando Espuelas. Meu, Star Media era o máximo. Era o que havia na época. Tinha aberto ação na Bolsa em Nova York, não sei das quantas. Aí convidam o Pir Marcondes para ser o General Manager no Brasil. Ele fala, cara, não dá para recusar. Essa foi outra vez que eu saí de novo do Meio Mensagem e o Neto falou, cara, tá foram bom. 3 saídas. Lá vai o cara de novo embora. Vai lá aprender. O Summer do Meio Mensagem. Os meus Summers, eu ficava 10 anos. Não tem 3 meses. Caraca. Mas aí, então, Star Media, aí Regina SBT... Augusto assumiu quando ele saiu. Isso. Aí o Pir falou, olha, mas tem uma pessoa aqui já no time que tem... Tal. Já aí deixou encaminhado, já. Ficou 18 anos. Fala, até minha volta ela toca aqui. Aliás, é o seguinte, Marcelo, eu vou te pedir um favor. Pra você olhar naquela câmera ali e me ajudar a convencer a Regina a vir aqui. Tá difícil. Gigi, tranquila. Aqui é um papo de amigo, entendeu? Vim pra cá, falei com o Alarico. Falei, Alarico, você já foi lá, como é que é? Ele falou, é tranquilo, entendeu? Vai de peito aberto e conte suas histórias. Alarico, grande irmão. Que, aliás, é o seguinte, né? A Regina Augusto, ela manda benzaço nos podcasts do Sempre, eu acompanho lá, né? Sempre recomendo as pessoas a verem os podcasts que ela apresenta também. E ela convidada aqui, ela falou, toda vez que eu encontro, eu falo, Marquinhos, eu tô pensando quem que eu vou levar ainda. Então tá bom, então pensa aí, quando você decidir, você vem. Muito bom. Ô, Pira, aí então, beleza, Star, aí teve SBT 2 anos, e a Grotera você falou que você ficou um pouco mais. Grotera acho que foram quase uns de 8 para 10 anos, também não me lembro muito bem, mas foi bastante tempo. E a criação também te fascina também. Assim. Ah, sim, claro. Não tem como... A minha carreira começou em criação. Em criação também. Não tem como. É maravilhoso. Eu tenho 2 coisas que, de alguma forma, eu me considero. Uma delas é jornalista antes de tudo, né? Então, eu sou jornalista e serei sempre. Quer dizer, está na minha veia, está na minha pele, eu serei sempre jornalista. Vou morrer jornalista, não importa onde eu esteja. E a outra foi ter aprendido criação. Isso é a ideia do Luiz Grotera, de me botar de diretor de criação, nunca tinha sido, e aprendi a profissão e admiro até hoje e tal. Então tem uma proximidade muito grande, né, de criação. A gente tá falando muito da publicação, enfim, de conteúdo e tal, mas algo importantíssimo pro universo do Meio Mensagem, na carreira de vocês, são os eventos, né? Como é que... quando que vocês passam a estar muito mais presentes dos eventos nessa dimensão que o Meio Mensagem faz hoje? Eventos sempre... O Meio Mensagem nasceu em 78, em 80 a gente já teve a primeira edição do Caboré. Né? Então, logo depois a gente já tinha ali um primeiro evento, mas... né, as pessoas lembrando que isso é tudo pré-internet, começo dos anos 80, bem longe de internet, bem longe de qualquer coisa, né? Um mercado ainda fechado. Então, o Meio Mensagem sempre acreditou que uma forma do Meio Mensagem crescer era o mercado se profissionalizar cada vez mais. Porque a gente tinha essa proposta de ser profissional, né? de separar a área comercial da área editorial, realmente entregar e ganhar muita credibilidade editorial em cima do que a gente fazia. Então, profissionalizar o mercado, né, era um caminho que a gente via de crescimento para o mercado e para o Meio Mensagem. Então, os eventos serviam muito para a gente abrir uma janela para o mercado e trazer pessoas de fora, trazer o que estava acontecendo lá fora. Né? Uma das primeiras coisas que meu pai foi fazer na época foi buscar uma parceria internacional,
né, para a gente poder trazer matérias para cá. Ninguém Legal. lia, né? Pouca gente falava inglês, pouquíssima gente recebia uma publicação internacional, e o Meio Mensagem, nos anos 80, foi buscar uma parceria editorial, né, com o Advertising Age. Aí tem outra história, não sei se vai dar tempo aqui de falar, mas talvez quando você trouxer o Neto, ele conte aqui para você. Mas que antes de fechar com o Advertising Age, a gente fez com a Adweek, depois foi fechar com o Advertising Age. Mas ficamos muito próximos, né, do Rance Crane, que era da Crane Communication, que era a dona do Advertising Age, e do Joe Capo, um queridíssimo que depois cresceu, virou vice-presidente internacional no Advertising Age. Me recebeu os 2 anos que eu morei nos Estados Unidos, na casa dele, em Chicago, ali legal, hein? no norte de Chicago, com a família dele, para o Thanksgiving, né, que é uma comemoração super família. Ele me recebia lá com as filhas dele, nessa proximidade que a gente sempre teve com eles lá. Então, a gente tinha isso de trazer, de abrir o mercado brasileiro, contribuir com o que estava acontecendo lá fora. E era novidade, porque os grupos de agência não eram internacionais ainda, né? As agências eram... Tinha algumas aqui que sempre tem, né? As Thompsons. Mas não como hoje, longe do mas que é o hoje, ranking né? virou, né? Tinham muitos nacionais e, de repente, quase todos eram multinacionais. Agora a gente vê umas independentes crescendo outra vez, né? As multinacionais se fundindo e abrindo espaço para mais agências independentes aqui, nacionais. Então, aí os eventos... Então, era muito, às vezes, eventos, a gente chegou a fazer, sei lá, o marketing da moda, o marketing do varejo, o marketing da mulher, coisas pipocando, até que, em algum momento, a gente falou, putz, a gente pode criar eventos, marcas de eventos nossos, proprietárias, que a gente começa a cuidar. Então, o Caborer foi de 80, o Maximídia, a primeira edição, foi em 86, né? Não chamava Maximídia, era o Encontro Internacional de Criatividade em Mídia. Aí, em 86, eu tinha 15 anos, eu já ia no evento. Eu lembro, eu fui no primeiro Maximídia. Era um formato até interessante, né? A gente era, e continua, né, sempre apoiando as entidades no mercado, mas uma particularmente que sempre esteve muito próxima do Meio Mensagem foi o Grupo de Mídia. Sim. E naquela época a gente fez uma parceria com o Grupo de Mídia, uma parte do valor das inscrições era destinado ao Grupo de Mídia. E a gente dividiu em 3 dias, né? Eu não estava lá, mas o Meio Mensagem... em 3 dias para cada uma das mídias. Então, de manhã era revista, à tarde jornal. No outro dia era TV aberta, à tarde rádio, depois outdoor. E cada tinha a ANERA, a NJ, a ABERT, sei lá, eles designavam alguém que trabalhava junto com alguém designado mídia, do grupo de mídia, para fazer uma programação sobre aquele meio. Olha que legal, cara. E aí tinha uma competição, porque revista queria aumentar o share dela, queria trazer alguém mais legal do que o jornal ia trazer, do que o rádio ia trazer. Era maravilhoso. A gente, né, cada um competindo com o outro para tentar fazer o melhor conteúdo. E aí acabou tendo uma feira também. E aí começou a nascer ali o primórdio do Maximídia. Ele teve aquele auge nos anos 2000. Não, o primeiro Maximídia que eu fui foi em 98. Caramba, Lu. Sério? Foi o primeiro Maximídia que eu fui. O meu primeiro foi o de 2003. Lembro muito bem. 2003 ainda foi no Transamérica Expo. Então, porque a gente chegou a fazer no WTC... Não, eu viajei. 98 não, foi 2008. 2008. Viajei. Eu estava no diário. Eu lembro que o happy hour, ao último dia, a resenha que tinha de todo mundo se encontrar. Lá era o sonho, porque você olhava nos stands da Abril, stands da Globo. Só quando você entrava lá, você falava assim, nossa, cara. E eu entrei, a nossa era do Grupo Infoglobo. Então, o nosso stand, que era do Diário de São Paulo... Mas tinha... Só que era da família do Grupo Globo. Sabe? Tipo, eu olhava e falava assim, nossa, que legal. Não, era muito legal. Vinha o pessoal da Bahia, vinha gente... Não, mano, referência demais, cara. E aí o Maximídia chegou aí pro Transamérica Expo, né? O Petit, que era o sócio que cuidava da área de eventos... teve a ideia de montar a cidade da mídia. O Petit é o Petit da DPZ? Não, Eduardo Petit. Eduardo Petit. E aí, então, os eventos começaram a fazer, mas era muito mais essa coisa de trazer conteúdo para o mercado. Depois acabou virando um business. Hoje a gente vê, quando você vê modelos, né,
de publicações B2B, principalmente, eventos, acho que para todo, né, para as editoras, né, como elas foram crescendo, eventos passou a ser um negócio importante, acho que né, a experiência, esse contato que você tem com a audiência, acho que é super importante, você usar isso para conectar as marcas que estão com você, com a sua audiência, é super importante, acho que para todo mundo. Para as B2Bs é fundamental no modelo de negócios. Graças a Deus a gente já tinha isso no nosso DNA. Né? A gente, durante a pandemia, fez um trabalho com a Ana Couto, né, com o time da Ana Couto, para cavar o nosso propósito. A gente falou, já que a gente está todo mundo aqui, com o tempo sobrando, vamos fazer aqui. A gente refez todo o brand do Meio Mensagem, tarará, e cavando o propósito, a gente chegou nessa assinatura que a gente usa hoje, que é Meio Mensagem: informa, inspira e conecta. Né? O conecta é muito disso, porque assim, você falar com as pessoas, assim, falou, acabou o Meio Mensagem, as pessoas, meu Deus, como é que eu vou conectar as pessoas? Como é que eu vou conectar? Onde eu vou encontrar as pessoas? Onde eu vou? Então, o Meio Mensagem tem muito ser esse hub de conexão do mercado, por sempre ter feito esses grandes eventos. Maravilhoso. Não, e outra, sempre eventos maravilhosos, né? Não, e Marcelo, me conta uma coisa. Aí você vai lá, enfim, desenvolve uma carreira, né, no Meio Mensagem e em algum momento recebe a baita da responsabilidade de liderar, né, liderar a companhia. Em que momento que tem essa virada de chave? Ela aconteceu em duas fases. Primeiro, só da área de mídia, né, quando a gente trabalhava com 2 operações, né, mídia e eventos, até porque eventos tinham um sócio que cuidava da operação, que era só daquela parte. Então, a gente trabalhava como 2 operações distintas. Né? Então, em 2007, se eu não me engano, meu pai acaba comprando a participação dos outros sócios e virando o único sócio. Então, aí o Sérgio Borghinetti sai, que era o meu chefe, na verdade, porque ele era o head da editora. Eu trabalhava na operação da editora. Então, aí ele sai e eu acabo assumindo como vice-presidente da operação de mídia. Sem cuidar dos eventos. Aí, depois o Petit também sai nessa época. A Maria Laura cuidava da operação de eventos. A gente foi duplando até 2015. Quando ela sai, ela recebe uma proposta para ir para Momentum, né, uma pessoa de eventos, e a Momentum tinha muitas coisas de Olimpíada. Né, e vinha Rio 2016 logo depois, e tinham vários projetos para entregar de Olimpíada. Ela também entendeu que era uma oportunidade única de igual eu estava lá com a internet no começo, eu falou, ou é agora, né? Porque tinha Bradesco, acho que Microsoft, vários clientes que tinham entregas na Olimpíada. E aí ela foi tocar esse projeto da Momentum, com muito sucesso, né? Se deu muito bem lá, continua super próxima, né? Hoje ela cuida junto com a Gigi, né? Você vê que no Meio Mensagem as pessoas saem, mas nunca saem família, mas não vai embora, sai, mas não larga a família sendo sempre, mas também perto. Isso, hoje elas cuidam do Women to Watch, né? Que começou com uma homenagem em 2013, né? E hoje virou uma plataforma de conteúdo, e a Gigi e a Maria Laura estão à frente dessa operação lá. Então, a gente... E aí você vira presidente? Aí eu viro presidente para valer. Então, em 2000, quando a Maria Laura sai, eu começo a cuidar de tudo. Também eventos, a gente começou a juntar mais a operação, a integrar mais, ver o evento. Aí foi uma visão mais de plataforma mesmo, né? De não ser muito, mas a gente sempre teve naquele balanço entre assim, eu não quero que a edição semanal perca prestígio, mas a gente tem que dar essa visibilidade para todo o resto, mas mantendo isso sempre muito valorizado. Acho que foi uma coisa que a gente conseguiu fazer bem. A editação nossa semanal continua super relevante para o mercado, mas a gente conseguiu hoje fazer séries em vídeo, podcasts, webinars, reports, e olhar também os eventos como mais uma plataforma dentro desse todo para a gente entregar o conteúdo. Então, se a gente for falar, sei lá, de IA, né? Como é que a gente fala de IA num webinar, que é diferente de um podcast, que é diferente de um report, como eu vou tratar isso num coisa, mas no todo as pessoas vão navegando pela plataforma, elas vão acabar tendo contato com esse conteúdo, e aí a gente começou a integrar mais evento. O Neto, com essa veia comercial dele, pegou o time comercial, porque
Porque até então a gente tinha equipes comerciais separadas, de eventos e da editora. O Marcelo não sabe disso, mas você sabe que eu fui fazer entrevista lá. Eu fui convidado para participar de um processo seletivo lá. Olha! Bateu na trave, cara. Eu tava na Ivore. Era diretor comercial lá na Ivore em 2018. 2018. Oh. Tinham 3, eu não me recordo já. Tinham 3 mulheres que participaram comigo da entrevista. Aí chegou uma hora que a pessoa falou, mas e os amigos do mercado? Eu falei, a gente é irmão. E outra, a gente é complementar, não tem nada a ver. Complementar. E aí, na época, eu não ficava nem no Amigos do Mercado. Amigos do Mercado era um projeto minúsculo, paralelo, enfim. Mas, enfim, te cortei, mas eu queria lembrar de falar que eu passei lá na trave, hein? Então, essa de 2018 já era essa época que a gente já estava... Na época, a gente escolheu ficar com os executivos mais sêniores. Sim. Né, porque era uma venda que tinha que ser mais... Menos assim, a gente vendia... na parte de mídia, eu tinha meta edição por edição. Entendeu? Eu vendia... Cada edição tinha uma meta, a gente calculava lá quanto era. E aí, como é que tá? Como é que não tá? Tarará. E eventos tinha lá o outro trabalho. A hora que a gente começou a juntar, o Neto falou, não, eu vou cuidar. Porque para a gente virar o mercado... A gente, na verdade, primeiro, mantinha separado. Porque se você lembrar lá atrás, as editoras, Abril e outros... tinham educado o mercado de que você vendia... Lembra, Abril tinha projeto de verão, projeto de inverno em campos de verão, na Riviera, não sei o que lá. Mas era uma venda de mídia disfarçada de evento. Porque você vendia o evento, mas entregava tanta mídia junto que o cliente comprava a mídia, pagava. E a gente não queria fazer isso. Mas se fosse o mesmo vendedor que vendia o evento, o cara queria reaplicação em mídia. Então a gente fazia 2 equipes, o cara fala, não sou eu que vendo, é o Peer, vai conversar com ele, eu não posso dar mídia, é o Peer que vende mídia. Entendeu? E aí a gente mantinha 2 equipes e educamos o mercado, inclusive que eventos não tinha desconto, era preço de tabela, e isso funcionou. Aí quando a gente juntou, o evento já tinha o seu valor. Sim. E aí a gente conseguiu juntar, mas uma venda diferente, assim, que a gente tinha que chegar no head das operações. E o Neto passou a ser responsável por isso. Isso, até começar a educar o nosso time de como é que era para vender. Não era para vender página, não é você sair, né, aquela coisa de chegar lá e falar, e aí, vamos fazer anúncio, não sei das quantas, tem página essa semana, não tem? Vamos entender o que você quer, como é que eu posso te ajudar com a plataforma inteira, aí vai ter eventos, vai ter mídia, vai ter... Mas entender a sua necessidade para poder te recomendar alguma coisa que vá te dar resultado para que você continue comigo no ano seguinte. Né? A meta principal nossa não é tanto quanto você faz esse ano, mas se você vai crescer no ano seguinte. Porque eu sei que eu entreguei um bom trabalho para você. Se você vai crescer no outro ano. Se você estiver crescendo, eu estou fazendo um bom trabalho. Mas assim, a gente teve que cortar e aí dá um frio na barriga, porque a gente fala, então não podemos mais cobrar as pessoas pelo resultado da edição dessa semana? Não, né? Você tem que cobrar pelo... desempenho total. Pode ser que essa semana esteja ruim, porque o cara está fazendo mais evento, ou porque ele vai fazer daqui 2 semanas. Tem que olhar o total do ano, às vezes o olhar de ano. Mas no começo era um frio na barriga. barriga. E aí você vira presidente a partir de que ano? 2021. Aí eu, na pandemia... Na verdade... Pré-pandemia ali, em fevereiro, o Neto chegou comigo e com o Furlan, que é o nosso head de operações lá, ele cuida de finanças, que ele nasceu como controller dentro do meio mensagem, mas foi assumindo mais responsabilidades, tudo, de que ele ia promover o Furlan a vice-presidente, eu a presidente, em fevereiro. Aí eu falei, Neto, então, me dá um tempo, porque eu quero rodar o mercado, né? Ouvir um pouco as pessoas, entender qual que pode ser um caminho, isso em fevereiro. Aí em março veio a pandemia, assim, não conversei com ninguém, comecei a tocar a operação, tarará, e aí no ano seguinte a gente oficializou essa mudança. Mas o Neto continua no dia a dia lá. Eu queria te perguntar, Marta, como que é, né, o desafio de você ser presidente, né, conviver com o fundador, né, pai e referência do mercado como é o Salles. Bom, primeiro tenho uma admiração enorme, né, não só do lado do pai, mas profissional, e também pelo tanto que ele me deu de abertura, né? Você imagina com tudo isso ele falar, não, é do meu jeito. Tem hora que ele bate, ele costuma às vezes bater na mesa, né? Mas de falar, não, é do meu jeito, é assim ou não, mas ele sempre me deu
oportunidade, espaço para eu poder colocar minhas Isso é ideias, maravilhoso. poder crescer no mercado, poder achar um espaço no mercado, não ficar só na sombra dele, mas muito porque ele abriu essa possibilidade. Eu acho que o Então, grande devo desafio muito a da ele. sucessão é essa, para quem é o patriarca, assim, difícil, você ter a confiança de falar, pô, Vai lá. vai, Não toca. concordo, mas vai lá. Entendeu? Se essa é a sua visão... Não, Marcelo, uma coisa muito curiosa. Outro dia tô lá, né? Gosto muito de jogar beach tênis. Cara, puta, como eu gosto. Jogo lá no final de semana e tal. Aí tô lá um parceiro meu, né? Que a gente sempre joga e tal. Daí, o que você faz? Explicando o que eu faço. Aí ele explicando o que ele faz. Fala, putz, mas você tem um trabalho muito parecido com meu irmão, cara. Meu irmão é o Furlan. Eu falei, porra, seu irmão é o Furlan. Então eu jogo beach tênis com o irmão do Furlan, cara. Olha. Lá em São Caetano, lá. Grandes revelações hoje. Essa também. versão bombástica. Bombástico. Não, o irmão dele joga bem pra caramba, diga-se de passagem, né? Ô, Pia, você, depois de idas e vindas, meio mensagem, carreira puta extraordinária, grande nome construído no mercado de credibilidade, eis que definitivamente você sai do meio mensagem. Isso. Como é que foi essa etapa da tua vida, cara? É um misto de muita tristeza, por tudo que eu contei aqui, óbvio. Sim. Né? Muitos anos. Aquele frio na barriga e falou, Neto, precisam conversar. Foi mais ou menos assim, mas enfim, digamos que conversamos mutuamente nós dois e que era um momento em que os caminhos precisavam se separar, isso era importante para o meio mensagem e acabou sendo para mim também. E ao longo da minha carreira no grupo e na vida em geral, assim, eu sempre fui muito fascinado pelas startups, né? E ao longo do período ainda lá no meio mensagem eu me aproximei de algumas startups, então fui sendo advisor, né? E por conta do advisory conquistando algum pedaço de equity nessas startups. Então esse mundo do investimento, ele sempre foi um mundo que eu de alguma forma fui caminhando ao largo assim, e sempre teve no meu universo. E eu tenho um grande amigo que é meu sócio, que é o Alonso Rachevski, que criou a Pipeline Capital a essa altura 12 anos atrás. E que foi a primeira operação de M&A, que faz fusão, aquisição, compra e venda de empresas no mundo. Ela nasceu no mundo da publicidade e do marketing, porque o Alon é um cara que vem dessa área. Ele vem de publicidade, foi dono de agência e tal. Das primeiras agências digitais, ele já era dono de agência, conhece bem o mercado. E ele percebeu que o mundo de agências e de marketing ia passar por uma consolidação e que continua até hoje. E ele estava certo, ele montou a Pipeline Capital, seguiu a vida, mas nós sempre fomos muito amigos. A agência dele, quando ele tinha agência, foi a agência do Proxima. Legal. Era a agência que atendia o Proxima. A gente sempre foi amigo, depois viramos cliente e agência, e a vida seguiu, depois mudou e tudo mais, mas a gente sempre esteve de alguma forma juntos, como amigos, e eu acompanhei muito a história da Pipeline Capital. E aí, enquanto as minhas startups amadureciam, a conversa com o Alon se estreitou um pouco mais. Ele sempre quis que um dia, quando eu saísse do meio mensagem, que eu fosse para lá, né? E aí, quando chegou esse momento, eu acabei saindo do meio mensagem e migrando lá para a Pipeline Capital. Isso fazem agora 3 anos, mais ou menos, que eu saí do meio mensagem e sigo lá como sócio da operação, que é uma operação de M&A. E aí explica um pouco como que funciona, o que é a Pipeline, para quem não conhece. Então, a Pipeline como eu disse, uma empresa de compra, venda e fusão de outras empresas que nasceu no mercado publicitário e ainda faz grandes negócios, o maior volume de negócios do mercado de compra e venda de empresas, de agências, particularmente. No mercado publicitário foi feito por nós, continua sendo feito por nós, por conta desse nosso histórico, que tem o Alon, Sim. e depois ainda se reforça com a minha chegada. E o André Zimmermann, que é nosso terceiro importante sócio, que mora na Europa, que também vem desse mercado. Quem é do mercado publicitário conhece o André. E ele mora na Europa, mas é nosso sócio internacional. Então, é isso que faz a Pipeline Capital, basicamente compra e venda de empresas.
cresceu bastante na América Latina, tem uma operação na Europa que também está crescendo. Então, enfim, é uma operação de 13 anos, temos 50 funcionários, é uma empresa que cresceu bastante, segue crescendo, porque o Alon estava certo. Essa indústria, nós estamos Na vendo visão, isso, né? o Marcelo acabou de falar, ela segue se consolidando, Sim. incrível. É aquela história, né? Quem não está comprando está à venda. Está vendendo, Não, é isso aí. tem dois cenários. Ou você está comprando ou estará sendo comprado. Isso, e nós atuamos dos dois lados. Aí, Ou as conversas estão acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Verdade, verdade. Pô, Pedro, que carreira maravilhosa. E 3 anos, eu lembro quando você foi, 3 anos já. Tá? Já fazem 3 anos. Nossa, o tempo passa muito rápido, cara. É verdade. Falamos aqui comentando do Danilo Ferro. Danilo, beijão enorme pra você. Da Ivoire. Que aula, hein, meu? Cara, passaria horas aqui, horas comentando sobre várias coisas, conversando. Pô, vocês são Agora pessoas que eu tenho uma admiração tremenda. Só eu queria também trazer um pouquinho pro contexto da nossa conversa aqui, que é a curiosidade dos nossos aqui, né? Além do lado profissional, né, Marcelo? Como que tá, como que é o momento hoje do Marcelo, cidadão, pai, marido, né? Me fala um pouquinho mais sobre você fora do trabalho. Eu sou um cara super família, né? Então, como eu falei, já casado há quase 29 anos, pai de 2 filhos que eu amo de paixão, admiro muito. O Rodrigo está com 22, se formou em administração no INSPER. Carol tá com 18, tá indo morar fora agora, vai fazer fashion design, então é o pai vivendo essa angústia. Vai estudar no FIT em Nova York. Olha que maravilhoso, hein? Vai fazer 4 anos lá. Fica até emocionado. Carol, e Rô e Dani, é a minha grande paixão, e graças a Deus né, por estar no meio mensagem, eu consigo administrar melhor o tempo, essas coisas, então eu consegui acompanhar muito, né, ter tempo de acompanhar o crescimento deles, acompanhar e estar muito juntos. Agora, Daniel, vamos ter esse novo momento, né, de empty nest, apesar de que o Rodrigão está morando com a gente lá ainda. Né, a gente mora em Alphaville, ele tem grandes amigos lá em Alphaville, quer continuar por lá, então não vai ser tão empty assim ainda. Nova York é um voo. Lógico. Não, e outra coisa, a gente pensa sempre nos filhos, né? Cara? Se a gente acha que é bom, que vai ter o crescimento. É isso que a gente quer. Você teve essa experiência, você teve essa oportunidade. Não, né, sabe o quanto isso é legal para abrir horizontes. Rodrigo também quer, em algum momento, ir para fora, mas ele quis fazer a faculdade aqui, mas quer depois fazer alguma especialização, ele quer entrar mais para um marketing esportivo, ele gosta muito de esportes, tentar achar alguma coisa, ver que está profissionalizando cada vez mais, né, essa área, talvez abrir oportunidades aí de espaço para ele crescer nessa área, entretenimento e esporte dentro dessa área, acho que pode ser um caminho de carreira legal. Carol na moda, e eu e Dani vamos curtir a vida. Antes de eu divorciar, eu terminei meu processo 98% de migração permanente para Quebec, Canadá. Olha. Aí divorciei e acabei não indo, mas é um sonho que eu ainda tenho. De todo sonho que ficou atrás antes de um término de casamento, esse é o único sonho que ainda vou realizar. Que legal, muito legal. E Marcelo, é muito interessante esse momento também de você direcionar os seus filhos nesses primeiros passos profissionais, né? Uhum. Né? De ter, enfim, a oportunidade de passar a visão do que passaram para você no passado. Você passou lá a referência do quanto seu tio foi referência, né? E você poder dar esse direcionamento, né? É isso aí, a gente conversa bastante sobre caminhos, né? Tem o meio mensagem, mas a gente não sabe como vai ser ou não. Eu acho que levar alguma coisa nova, né? Eu tive essa coisa de chegar no momento em que a internet estava chegando, acabou sendo uma coisa nova que eu acabei levando para lá, mas de repente ter alguma experiência fora, de repente de buscar suas referências, acho que é importante, né? Tenho meus sobrinhos também, né? Eu tenho 2 irmãs, né? Uma tem 3 filhos, Rafa, Léo e Duda. A Duda tá na Samsung, tá mais próximo, fez a SPM, tá trabalhando na Samsung, né? Tá um pouco nessa área. E a minha irmã mais nova tem 2 filhas pequenas, Alice e Luísa, que ainda estão com quase 10 anos. Então essas ainda têm um pouco mais de chão aí.
Mas está aberto para, né? Estão todos os netos aí de Salles Neto. Maravilhoso. Cara, teu pai tem Talvez cara de ser alguém vá aqueles lá. vozão, gente boa, sabe? Que faz bagunça. Muito bom. Muito. E você, Pir, como que tá esse seu momento também de Pir fora do ambiente de trabalho? Parecido com o Marcelo no sentido de que eu sou muito família, quer dizer, tudo que eu faço na vida é para, na verdade, estar com os amigos, com a família e viajar bastante. Então é isso que eu faço da vida, é tudo, toda a construção é em busca disso, né? Os meus filhos já são mais velhos, né? Eu sou mais velho e tenho filhos grandes já, então os dois meninos, eu tenho 3 casamentos. O mais velho, o Tiago, é um diretor, trilhou a carreira de direção de arte e hoje ele é um designer de produção de tecnologia na área de motion picture. Bacana, hein? Então ele trabalha basicamente para fora do Brasil, ele é sócio de uma produtora chamada Lobo. Isso aí é só um lembrete. A Lobo opera nos Estados Unidos e ele faz muito trabalho para fora. Esse é o Tiago. Então, vida própria, já casado, já sou... Com uma carreira super sólida. Super. E eu já sou avô, o Nico, meu Maravilhoso, neto. hein? E o Pedro, o do meio, ele é um cara que sempre foi muito ligado no terceiro setor, então ele trabalhou no Greenpeace, trabalhou no Teto e tudo, e hoje ele trabalha na Fundação Vladimir Herzog. Então, de alguma forma, está ligado com a imprensa também, né? E liberdade de imprensa e expressão. E esse é o Pedro, e a Clara está fazendo medicina, tem 24 anos, ainda mora comigo, mas em breve ela também vai sair, vou estar o Empty Nest, também vou viver essa frase. Ela tá, em algum momento vai sair. Sim, também, né? Vai tocar a vida, né? É isso, mas então, a minha vida é assim, é família, quero viajar, quero fazer as coisas. Lá adiante, que eu não sei quando, eu ainda certamente vou seguir investindo em startups e levar essa vida. Quer dizer, esse é um futuro para mim, né? Eu acho que eu me vejo investindo em startups desse mundo mais ligado à educação e sustentabilidade, que são 2 áreas que eu começo a buscar algumas startups nessa área, que é um futuro que eu me vejo fazendo mais aposentadão. Acho que nunca vou ser, mas do ponto de vista profissional é assim que eu me vejo. Porque tem um lado de investimento, né? Tem um lado de resultado, óbvio e tal, mas deve ser muito gratificante você perceber que você tem um papel muito relevante na construção, né, dessas startups e no desenvolvimento delas. Né? Fala assim, puxa, esse bicho aqui chegou desse tamanho, mas, cara, quando era algo muito... Não embrionário, porque pelo que eu entendi, a Pipeline não trabalha naquela etapa muito embrionária, ela pega meio que no meio do caminho ali, né? Quando já deu alguns passos, já se provou como um negócio, mas que realmente aquele momento que precisa dar aquela acelerada, né? dar aquele gás, né? Não, é muito fascinante, esse mundo é muito fascinante, porque você vê exatamente isso acontecer na chega sua frente. Chega a ser viciante, não chega? Eu acho que é uma palavra que cabe, eu sou, aspas, viciado nisso, eu adoro. Eu vejo as pessoas que são entusiastas de tecnologia e de startup, ficam sempre, cara, participando de um monte de eventos, sabe? De ganhando, falando, isso aqui acho que é legal, tal. Isso mesmo. É um drive. Muito, muito bom. Pô, Marquinhos, cara, que dia. Falei pra vocês que ia ser inesquecível. E é assim, né? A gente sempre faz uma brincadeira finalizando aqui os nossos episódios, que é, putz, e aí, jogou com quem, né, meu? Putz, porque as pessoas que a gente convida aqui trabalharam nas maiores agências, trabalharam em importantes marcas e tal. Mas, gente, pensa que nesse caso aqui é a totalidade. Com certeza. Não há um grande líder desse nosso setor que já não tenha vivido muitas histórias com vocês, né? Que já não tenham comemorado os seus prêmios nos prêmios do Meio Mensagem, que já não tenham visto suas vitórias noticiadas pelo Meio Mensagem, né? E quando a gente olha para o setor, uma coisa que eu comentei uma vez contigo, Marcelo, não sei se você vai lembrar disso, mas quando a gente olha para outros setores, eu não consigo identificar alguém que cuida do setor
né, é como o meio mensagem cuida do setor de comunicação e de publicidade. Né? Não consigo identificar o paralelo ao meio mensagem no universo do direito, da engenharia, da medicina ou de qualquer outra indústria. Né? Acho que o trabalho de vocês, né, junto com tantos outros que estão ou estiveram no meio mensagem, tem muito a ver com isso. Então, no caso de vocês, nem cabe esse negócio do jogou com quem, né? Porque jogou com todo mundo. Né? Acho que todos que se desenvolveram passaram muito perto de vocês. Né? E hoje tá com um timaço lá. Putz, Bárbara, Carol, Denis, Anas, né? Ana Soler, enfim, Anas todas. Meus parabéns. É isso. Não, Acho que é um pouco isso. maravilhosa. Acho que o mercado vai seguir se transformando, né? A tecnologia vai evoluindo, vai trazendo sempre novidades para o mercado, a gente vai tendo que se reinventar sempre, mas uma coisa que o mercado pode ter sempre certeza é que o meio mensagem trabalha sempre em prol do mercado. Né? Até porque a gente não pretende, já tivemos até essa oportunidade no passado de ser comprado, de abrir outras verticais, que é uma coisa comum em publicação B2B, né? Você ter várias verticais. A gente falou, não, nosso negócio é na indústria de comunicação e marketing, é aqui que a gente quer estar, tudo que a gente fizer vai girar em torno daqui. Então, assim, é o nosso maior interesse que esse mercado continue sempre se desenvolvendo, que a indústria aqui no Brasil continue cada vez mais forte. Então, isso todo mundo pode ter certeza que é o que a gente vai estar sempre trabalhando para construir. E Marcelo, poxa, o mercado que o meio mensagem recebe quando começa e quando vai se desenvolvendo é muito diferente do mercado de hoje. Né? Enfim, acho que é um trabalho que acho que o maior sucesso está no desenvolvimento da própria indústria. Né? De você ver que, de fato, uma indústria que está se profissionalizando, está passando por desafios tremendos no universo das agências, tudo mais, que, enfim, o meio mensagem colabora com o mercado e percebe essa resposta no mercado. Né? E vocês têm um papel bastante relevante no desenvolvimento, não da sua companhia, mas enfim, do setor como um todo. Né? Muito bom. Não, gente, finalizando, vai. Vamos lá. Brinde especial, cheio de orgulho aqui. A vida, exatamente. a caneca de vocês. E, meus amiguinhos, se vocês gostaram desse episódio, deem uma passeada lá pelo nosso YouTube para ver tudo que tem de conteúdo lá. Né? Agradeço aí a sua audiência. Né? E sigam com a gente, sigam com o Meio Mensagem, vendo tudo que acontece no Meio Mensagem, porque uma das coisas que a gente mais gosta é quando alguém vai lá, né? E existe uma disputa quase que velada nos nossos grupos de WhatsApp de quem é que vai postar primeiro a notícia que acabou de sair no Meio Mensagem. Sim. A novidade. Temos muitas gazetas lá. Porque a novidade, né? Porque aquilo, né? Quando sai no Meio Mensagem virou verdade. É verdade. Essa é a ideia. Lógico. Né? E quando vai parar no grupo do Amigos do Mercado, todo mundo fica sabendo também. Com certeza. Então, gente, dia maravilhoso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado eu sou vocês. fã de vocês. Pires, você é uma referência absurda para mim quando fala principalmente de tecnologia. De verdade. Fala o coração legal, aberto, cara. Obrigado, Marcelão, querido. parabéns pela carreira. Cara, o que vocês construíram é único também. Né? Então, muitos e muitos anos pela frente aí, que nossa parceria sempre se fortaleça, certo? Exatamente, que a gente sempre esteja cada vez mais próximo. Como eu falei, né? Pude citar alguns nomes, naturalmente esqueci de alguns. Porque, afinal de contas, quantas pessoas estão lá hoje, Marcelo? O time? A gente tem 80, 90 pessoas. 90 pessoas. É gente pra caramba. Muita gente. Então, ó, um beijo pra vocês, meus amigos do Meio Mensagem, Valeu, gente. meus amigos do mercado. É isso aí. Valeu, Marquinhos. Valeu, gente. Mais um beijo, Até hein? mais. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.